Muito boa tarde. Estamos aqui hoje no Conselho Regional de Lisboa para mais um Pode Esclarecer, o podcast do Conselho Regional. Hoje, o número 51, dedicado a um tema que preocupa muito todos os advogados e, espero que também os cidadãos, que é o caminho da justiça, nomeadamente a alteração ao Estatuto da Ordem dos Advogados. Quero começar por salientar que todos os grupos parlamentares foram convidados, tendo aceite o nosso convite, o Partido Socialista, o Partido Social Democrata, o Chega e o Partido Comunista Português. Infelizmente, à última da hora, durante a manhã de hoje, fomos informados que o Partido Socialista não poderia participar, alegando indisponibilidade de agenda. Mas, de qualquer forma, optámos por manter o nosso podcast porque, de facto, achamos muito importante a discussão do tema, porque, de facto, vai mudar a face da justiça em Portugal. Esperemos que ainda se consiga alterar alguma coisa. O debate de hoje será moderado por Marina Pimentel, pela primeira vez aqui nos nossos podcasts. É uma honra tê-la aqui. E passo de imediato a palavra à Marina para conduzir o nosso podcast. Só começava por dizer porque é que eu não me surpreendo que o PS não venha. É que eu edito todas as semanas um programa que tem que ver com questões de justiça e mexe muito com direitos das pessoas e com o processo legislativo, e sei bem das dificuldades que é chamar a bancada do PS e, mais ainda, o Governo a participar em qualquer esclarecimento sobre questões controversas como estas. Mas fazemos o debate com quem está, tentando naturalmente que ele seja o mais esclarecedor possível, e para isso contamos com os deputados Mónica Quintela, do PSD, Rui Afonso, do Chega, e o João Ferreira, do PCP. Oliveira, desculpa. O João Ferreira é outro, peço desculpa, do PCP. Mas vocês são amigos também, pronto. Pronto, deixa-me já corrigir, antes de mais. Pronto, e eu propunha fazer uma volta à mesa relativamente àqueles que eu penso que são os tópicos mais problemáticos dos novos estatutos, da proposta de lei apresentada pelo Governo, começando pelos atos próprios dos advogados, que já foram definidos como a linha vermelha da Ordem dos Advogados, e começava por perguntar à Mónica Quintela o que é que o principal partido da oposição está disponível para fazer para melhorar esta solução legislativa que o Governo apresentou ao Parlamento. Muito obrigado, Marina. Agradeço o convite ao Sr. Presidente do Conselho Regional de Lisboa, Dr. João Massano. É sempre um gosto trabalhar com a Marina Pimentel, quer em nome da lei, quer agora aqui. Cumprimento os meus colegas de painel, cumprimento todos os colegas presentes, as senhoras e os senhores advogados. Eu sou advogada, serei sempre advogada e sempre fui advogada. Portanto, deixando esta declaração de interesses, e obviamente que isso não me tolda ao raciocínio nem o exercício de outras funções que neste momento também desempenho. Mas relativamente à questão que coloca, eu penso que é fundamental desde já declarar o seguinte: este é um ataque à advocacia e aos advogados absolutamente intolerável e que nós consideramos que é absolutamente inaceitável. Basta entrar, e agora enquanto deputada, e estou deputada, basta entrar, e sou coordenadora do PSD na primeira Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. Quando nós entramos na primeira Comissão, na sala 6 da primeira Comissão, vemos um quadro, e eu chamo isto aqui até com emoção, de homenagem aos advogados que no Estado Novo enfrentaram os tribunais plenários. Nós temos enfrentaram os tribunais plenários, foi difícil, nós temos uma tradição, uma história de independência, de liberdade, de autorregulação, de não termos tutela nenhuma para precisamente podermos servir o interesse público, que é disto que se trata, servir a causa pública e estar ao serviço dos cidadãos. Portanto, isto é absolutamente fundamental. Posto isto, é evidente que não pode ser advogado quem quer, mas quem pode. Eu gostava imenso de ser astronauta. Os senhores não imaginam como eu gostava de ser astronauta. Tinha o sonho de poder tripular uma nave e ir à Arasa. Não posso. Portanto, se agora nem eu nem ninguém, porquê? Porque não tenho habilitações para isso, não tenho os conhecimentos técnico-científicos, não estou no lugar certo, no sítio certo. De igual modo, se coloca a questão dos atos próprios dos advogados. É evidente que para praticar
atos próprios dos advogados, e estamos a falar de consulta jurídica, redação de contratos, aconselhamento, tem que ser alguém que esteja habilitado em termos académicos, das habilitações académicas, e que tenha o conhecimento técnico-científico e da prática e da experiência da advocacia. Desde sempre ouvi, e sou advogada há 31 anos, salvo erro, desde sempre ouvi que demora muitos anos a formar um advogado. Nós não saímos das faculdades e não ficamos uns pé-e-meios, enfim, fazendo aqui uma chamada de uma referência a um personagem do direito anglo-saxónico, não ficamos de repente, não é porque temos uma placa a dizer o nome e a dizer advogado que de repente ficamos cheios de clientelas. Não, portanto, há um percurso. Todos nós começamos, as coisas começam assim, acabam-se, todos nós começamos. Não é desejável mexer no tempo do estágio, porque de facto 4 anos de licenciatura, mais 2 de mestrado, mais 2 anos de estágio, é muito tempo. Desde logo, no meu tempo, a minha licenciatura pré-Bolonha foram 5 anos. Eu acho que isso é desprimor, por qualquer licenciatura que não seja, mas desde logo chama aqui, não posso deixar de apontar, para entrar no SEJ é necessário mestrado. E no dia em que as senhoras e os senhores advogados entrarem num tribunal e se sentarem ao lado do senhor juiz e do senhor procurador com habilitações académicas inferiores, então, efetivamente, a diferença entre o cidadão, porque o advogado é quem representa o cidadão, e os juízes e os procuradores, será acentuada. Eu acho que, para a defesa do Estado de Direito Democrático, é fundamental que todos tenhamos o mesmo grau académico. Mas tinha-me perguntado se o estágio. Efetivamente, acho. Repare, o estágio, e ainda ontem me diziam que, ao fim de 18 meses de estágio, se reprovassem no exame, que tinham que repetir o tempo todo. Efetivamente, isso parece-me que será desnecessário, porque muitas vezes podia ser feito um exame, porque mesmo até para as famílias, para os jovens que já fizeram, por exemplo, os 4 anos de licenciatura e os 2 anos de mestrado, digamos assim, eu aconselho sempre a fazer o mestrado, precisamente pelas razões que estava o João aqui a lembrar-me que o mestrado não é obrigatório, mas a maior parte dos alunos de Direito já fazem. Exato. Eu aconselho precisamente porque entendo. Senão a licenciatura é como o antigo bacharelato. Recordam-se do antigo bacharelato. Portanto, é importante que não seja que as habilitações académicas sejam concluídas para o bom exercício da profissão. E depois o estágio. Uma coisa é ser licenciado em Direito, outra coisa é ser advogado e concluir o estágio. Eu recordo-me que no meu tempo de estágio, andava com o patrono num escritório, de ir para tribunais, toda a prática diária da advocacia não se compadece com aquilo que se sabe na faculdade e que se sabe os conhecimentos teóricos. Repare, uma coisa são os pareceres que os professores de Direito podem e devem dar, se tiverem nome para isso, portanto, e que sejam consultados nesse sentido. Outra coisa é a consulta jurídica. Por exemplo, a consulta jurídica é quase como um jogo de xadrez. Nós, com total independência e isenção, vamos aconselhar um determinado cidadão a proceder desta forma. Porquê? Porque a seguir já estamos a antever os problemas que aí vêm e com total independência. Para mim há 2 palavras que são absolutamente chaves: independência e liberdade. Um advogado tem que ser absolutamente independente e livre para que possa exercer convictamente e bem as suas funções. E tem que ter conhecimento prático. Da mesma forma, nós sabemos que há pessoas que recorrem aos curandeiros para sarar as mezinhas, quaisquer problemas de saúde que tenham. É como agora, quer dizer, aquilo que o Governo está a fazer é quase como de repente, olha, os senhores não vão ao médico, não é? Fazendo aqui uma analogia, não vão ao advogado, porque tem aqui um curandeiro, um conselheiro, um soba, não é como havia na figura, um soba, que pode dizer aqui, que vos pode dar assim uns bitites, chamemos em termos, o que é que devem fazer e o que é que não devem fazer. E depois temos todo o problema que é o cidadão é mal aconselhado. Nós sabemos que a prática dos atos tem consequências, tem culminações e que depois muitas vezes já não se pode fazer nada. O que é que resta? Intentar uma ação de perda de chance contra o advogado, se o for e se tiver o seguro de responsabilidade civil e se responder perante a sua ordem, ou contra uma pessoa qualquer que está ali, enfim, numa junta, numa câmara, muitas vezes com regime de subordinação jurídica à sua entidade patronal e que está ali a dizer umas coisas e que aconselha sem qualquer tipo de responsabilidade. É isto que protege o interesse do cidadão? Do nosso ponto de vista, não é. A questão que tinha colocado, o PSD fez propostas de alteração à Lei Quadro, à Lei Chapéu, fizemos durante, eu estive no grupo de trabalho
portanto, onde estiveram a ser discutidos. Propusemos que cada ordem fosse ouvida individualmente. Isso não foi aceito, porque infelizmente não temos maioria que possa permitir que isso fosse acatado. Portanto, os bastonários foram ouvidos em conjunto e conseguimos com situações ainda... completamente diferentes, logo isso é um absurdo, não é? Com realidades, representando realidades completamente desde diferentes. a ordem dos nutricionistas, a ordem dos biólogos, dos dentistas, dos veterinários, não tem nada a ver, portanto, com a história da ordem dos advogados e com aquilo que representa, com a sua consagração constitucional, designadamente no artigo 208, enquanto o advogado como auxiliar, como fundamental à administração da justiça, e por isso é que tem consagrado as suas imunidades e as prerrogativas, não é por ele ser advogado, é porque defende o cidadão. E quando defensor do cidadão, o cidadão é quem manda, o povo é quem manda, por isso é que tudo existe e há a separação de poderes. Portanto, quem representa o cidadão tem que estar absolutamente mandatado por um mandato popular que confira aos seus defensores a total liberdade e os advogados não podem ter nenhuma tutela, não podem ser tutelados, sob pena de não poderem exercer Mas as suas... em relação a esta questão, agora o PSD vai apresentar alguma o PSD proposta? vai, obviamente que não vou adiantar aqui, mas desde já fizemos, e posso aqui anunciar, é importante que saiba, o Governo fez isto tudo mal, não é? Dá entrada com uma proposta de lei, que é a PPL 96, que tem 700 e tal páginas, 703, penso eu, e junta todos os estatutos. Isto significa o quê? Que todas as ordens, portanto, isto baixou na Assembleia da República, não às comissões competentes, mas à 10ª Comissão, que é a Comissão do Trabalho, Comissão de Trabalho e Segurança Social. Nós já fizemos, nós, PSD, um requerimento à 10ª Comissão para que as ordens que estejam tuteladas, portanto, que estejam debaixo dos chapéus, chamamos-lhe assim, da primeira Comissão, que é a Ordem dos Advogados, a Ordem dos Agentes de Execução e Solicitadores e a Ordem dos Notários, para que sejam o processo legislativo que decorra em conexão com a primeira Comissão, assim como as ordens da saúde, os médicos, os enfermeiros, isso que decorram também em conexão com a 9ª Comissão, que é a Comissão de Saúde. Portanto, fizemos esse requerimento e hoje mesmo demos entrada também com requerimento na primeira Comissão para que seja estabelecida esta conexão, para que efetivamente a Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias se possa pronunciar sobre estes estatutos que irão estar em análise, em processo legislativo, e há aqui muita coisa para ser melhorada. Mas o que é plausível esperar? Dia 19 há uma votação na Generalidade, não é? Sim. E é a votação desta proposta ou já haverá propostas dos partidos também a serem votadas? O que é que se pode desde já perspectivar relativamente ao follow-up desta questão? Tanto quanto é público, tanto quando é dado a conhecer, é que efetivamente a apreciação na generalidade do processo legislativo irá ter lugar no último plenário da Assembleia da República, onde irá decorrer também o plenário do Estado da Nação, que será no dia 19. É a informação que tenho, poderá ser objeto ou suscetível de alterações posteriores, caso isso venha a ser decidido pela Conferência de Líderes, mas tem a indicação que será dia 19. E aí será na generalidade, mas cada uma portanto, já nos podemos pronunciar sobre cada uma das propostas que estão para os estatutos. E será a votação na generalidade. Depois, as iniciativas, temos nós a expectativa que assim seja, portanto, e se assim não for, iremos opor, para que baixem às respectivas comissões, e o objetivo é que o Estatuto de Ordens de Advogados, assim como o Estatuto das outras ordens jurídicas, baixem à primeira comissão e o processo da especialidade decorra lá. Foi também já demos entrada também com um requerimento na 10ª Comissão para que seja constituído um grupo de trabalho que integre deputados, portanto, das comissões conexas, designadamente à cautela, portanto, da primeira comissão e da 9ª, da Comissão de Saúde, para que, à semelhança do que aconteceu na Lei Chapéu, assim como, portanto, na Lei Quadro, assim como que cada ordem seja ouvida individualmente pela dignidade que representam. Portanto, esperemos que os senhores bastonários não aceitem, senhoras e senhores bastonários, não aceitem ser ouvidos em conjunto, mas sim separadamente, para que possam expressar também ali oralmente e trazendo os documentos escritos as concordâncias
concordâncias e as discordâncias, que no caso da Ordem dos Advogados são mais as discordâncias, portanto, que esta iniciativa legislativa merece. João Oliveira e não Ferreira, agora disse bem. Esta proposta de lei do Governo vai diminuir a precariedade laboral, porque propõe um teto mínimo de pagamento do estágio dos candidatos à advocacia e vai facilitar o acesso ao direito e à justiça, como diz o Governo, pelo facto de não ser obrigatório ir a escritórios de advogados para ter essa consulta jurídica, mas agora não, se a lei for aprovada tal como está, passar a ser possível falar com um simples licenciado em Direito? Tenho muitas dúvidas que a resposta a essas questões possa ser taxativamente positiva, mas já lá irei. Antes disso, queria começar por agradecer o convite do Conselho Regional de Lisboa, da Ordem dos Advogados, para este debate. Confesso, depois daquele debate em que tive a oportunidade de participar aqui há alguns meses, fiquei com algum entusiasmo relativamente à sequência e, felizmente, ela não demorou a surgir. Mas antes de entrar em concreto nestas questões, eu queria deixar 3 notas de advertência, ou como dizem os ingleses, um disclaimer em três notas. Primeiro, para dizer que tudo aquilo que direi sobre as propostas de lei, porque eu acho que são as propostas de lei relevantes nesta discussão que estamos a fazer, tudo aquilo que direi não pode corresponder de maneira nenhuma à ideia de que é uma apreciação completa, definitiva e absolutamente exaustiva, sem margem nenhuma para aprofundamento. As propostas de lei deram entrada na segunda-feira na Assembleia da República, mesmo tendo já empenhado algumas horas nestes últimos dias a observar, a analisar tudo isto, eu diria que estarei ainda muito longe de ter uma apreciação completamente exaustiva. Por um lado, porque é preciso perceber, particularmente em relação às questões dos advogados, o texto atual do Estatuto, da Lei dos Atos Próprios, da Lei das Sociedades Disciplinares, o que é alterado em relação aos textos atuais. É preciso, inclusivamente, cruzar algumas dessas alterações com os textos relativos a outras profissões, nomeadamente naquilo que tem a ver com os estatutos das ordens profissionais. É preciso fazer esse cruzamento e é preciso fazer o cruzamento do resultado desses vários textos novos. Eu receio que, se olharmos apenas para as alterações ao Estatuto da Ordem e para as alterações à Lei dos Atos Próprios, deixando de parte as alterações à Lei das Sociedades Disciplinares, somos capazes de não perceber o filme todo. E do cruzamento de todas essas alterações, eu julgo que poderá resultar, poderá surgir um resultado que eventualmente possa ser, em alguns casos, até contraditório com algumas das intenções que são anunciadas nas próprias propostas de lei por parte do Governo. A segunda nota prévia que queria deixar tem que ver com o relativo grau de incompetência técnica legislativa com que foram feitas estas propostas de lei. E digo isto pesando as palavras, particularmente em relação à proposta de lei de alteração aos estatutos das ordens. Há demasiadas gralhas no texto da proposta de lei, em alguns casos gralhas em questões que são relevantes, que eu julgo que são verdadeiramente de bradar aos céus. O caso do crime da procura ilícita, que fica sem a parte da norma que prevê a sanção para o crime, é uma gralha, é óbvio que é uma gralha, porque a perspectiva do Governo não pode deixar, não pode ser, não, quer dizer, eu nisso ponho as mãos no fogo, porque tenho a certeza absoluta que nenhum Governo faz um artigo a prever um crime ao qual depois não dá sanção, não é? Portanto, isto certeza absoluta que é uma gralha. Qual é o problema? É que a existência destas gralhas em questões tão relevantes como estas, depois deixam em dúvida se algumas das outras soluções que estão contidas na proposta de lei serão gralha também ou se é a mesma intenção, não é? Nomeadamente algumas revogações que aparecem na norma revogatória, sem se perceber exatamente se é esse o sentido com que elas lá estão propostas ou não, mas, portanto, acho que são demasiadas gralhas por uma questão desta relevância. Era útil que o Governo tivesse trabalhado um bocadinho mais tempo para, pelo menos em relação às gralhas, esse problema ficar resolvido. Esperemos que até à discussão isto ainda possa ser clarificado. Uma terceira nota prévia que eu queria deixar é uma questão de apreciação mais política, mas que eu acho que é importante nós termos em conta neste debate, porque acho que pode haver a tentação de nos deixarmos impressionar com a comparação entre aquilo que foi agora apresentado à Assembleia da República e aquilo que há 2 semanas foi posto em discussão com as ordens profissionais. Porquê? Porque, olhando para aquilo que eram as intenções iniciais do Governo,
podemos eventualmente ficar descansados e dizer, bem, o Governo já recuou uma série de coisas e, portanto, isto está no caminho certo e as coisas estão a ir como deviam ir. Ora, considerando experiências anteriores e, sobretudo, uma prática que se vai repetindo nos governos, é exatamente o oposto. Porque, ainda que tenha havido uma primeira intenção de aterrorizar com a dimensão, com a gravidade daquilo que estava a ser proposto, eu julgo que não podemos descansar relativamente àquilo que vai ter que ser o processo na especialidade, sobretudo tendo em conta aquilo que já foi a discussão da Lei Quadro das Associações Públicas Profissionais. Talvez naquele debate em que participei aqui no Conselho Regional da Ordem, já tinha sublinhado esse aspecto. Na alteração à Lei Quadro das Ordens, já tinham aparecido à última da hora algumas alterações ao texto da lei que, se tivessem sido logo apresentadas de início, eventualmente podiam ter motivado João, outro tipo de quais são apreciação. as questões em relação às quais não podemos descansar? Olha, eu diria assim, eu diria que as suas questões já colocaram as duas dimensões que são absolutamente essenciais e que se cruzam, não são dimensões separadas. Uma tem que ver com as condições de exercício da profissão, as condições de acesso à profissão, as condições e as regras que estão determinadas para cada uma das profissões, e neste caso para os advogados, e aquilo que resulta da aplicação dessas regras, da existência dessas regras, da aplicação dessas regras e da fiscalização do seu cumprimento para o serviço que é prestado aos cidadãos. E, neste caso, questões como aquelas que colocou da precariedade laboral, do estágio, do acesso à profissão, das condições em que a própria profissão é exercida, não estão desligadas das condições em que os cidadãos têm acesso à justiça e ao direito. E à tutela jurisdicional efetiva, como a nossa Constituição prevê. E, portanto, eu julgo que estas questões não podem ser avaliadas separadamente. E eu diria que, se, em relação a algumas questões, particularmente em relação a estas questões que têm a ver com o acesso à profissão, com o estágio, eu sou advogado há muito menos tempo do que a Mónica Quintela, há muito menos tempo, mas a verdade é que não me lembro nunca, nem quando era já estudante de Direito, não me lembro nunca de ninguém ter dito a duração do estágio é boa, está bem definida como está e é adequada a todas as necessidades. Não me lembro de nenhum momento isto ter acontecido. E, portanto, julgo que haverá sempre circunstâncias haverá sempre argumentos muito diversos que podem apontar no sentido da necessidade de reduzir o estágio, da necessidade de estender o estágio. Admito que essas questões possam ser sempre discutíveis. Agora, daquilo que não se pode prescindir é de critérios de adequação a questões que têm que ser ponderadas, efetivamente, com essa exigência de adequação. Aliás, eu diria de adequação, de necessidade e de proporcionalidade, que é assim que a Constituição manda. Porque nós estamos, efetivamente, a falar de direitos fundamentais. O direito ao exercício de uma profissão é um direito fundamental. E as restrições a esse direito, ou pelo menos as exigências que sejam colocadas no acesso à profissão, têm que ser ponderadas devidamente em função de todos esses critérios. E eu diria que, se é desejável que os cursos de Direito sejam cursos de banda larga, em que os estudantes tenham contacto com muitas matérias, que tenham bases fundamentais de tudo aquilo que envolve o mundo jurídico, para que depois, pela prática, possam especializar-se neste ou naquele aspecto, eu diria que ninguém sai de uma faculdade preparado, nem para ser juiz, nem para ser procurador, nem para ser advogado, nem coisa nenhuma. E, portanto, julgo a existência de um estágio que, na prática, permita, sobretudo, dotar os candidatos a profissionais de elementos básicos de desenvolvimento prático daquilo que são as competências próprias de cada uma das profissões, acho que é perfeitamente aceitável. E, portanto, na ótica do PCP, os atos próprios não podem ser praticados por pessoas que não sejam inscritas na Ordem dos Advogados. É que eu gostava de clarificar. Ainda bem que está a fazer essa ligação, porque essa ligação é a ligação que é de facto preciso fazer. Pois. Eu diria que, considerando as competências que estão atribuídas aos advogados, aquilo que corresponde aos seus atos próprios, eu diria que isso tem que ser compatível com a preparação dos profissionais e, convenhamos, também condições materiais, concretas, de exercício da sua profissão, adequadas a essas exigências, não apenas do ponto de vista estatutário, ou, digamos assim, do ponto de vista do enquadramento das suas funções em concreto, mas também em termos de estatuto remuneratório, em termos de capacidade de organização da sua vida pessoal, profissional, porque, naturalmente, eu diria que, em circunstâncias muito melindrosas, dificuldades económicas e pessoas em situação de debilidade económica podem eventualmente ser convidados a desenvolverem práticas que não são propriamente desejáveis. Nós temos isso numa série de outras profissões que têm até exigências correspondentes a essa consideração. E, portanto, em relação a essas questões, apesar de elas serem todas discutíveis, quer a remuneração que está prevista para os estagiários, quer as condições em que essa obrigação remuneratória está prevista, quer em relação às questões da duração do estágio, eu julgo que elas têm todas um campo largo de discussão e, sobretudo, de consideração de contributos que podem ser dados para se encontrarem soluções adequadas. Em que é que me parece que começa a haver um desfazamento? É precisamente quando nós começamos a olhar para aquilo que é
para aquilo que são essas alterações, em face também de outras alterações que foram feitas, nomeadamente em relação ao conteúdo concreto dos atos próprios dos advogados. E eu diria assim, estas duas propostas de lei, quer a proposta de lei que altera os estatutos e as leis dos atos próprios, quer a proposta de lei que altera a lei das sociedades profissionais, vão num sentido de maior desregulação, de maior indefinição dos atos próprios de cada uma das profissões ou de multiplicação da propriedade desses atos. Ou seja, em alguns casos não há maior indefinição dos atos próprios. É uma distribuição por mais profissões daquilo que são atos próprios ou atos que podem ser próprios, já não atos próprios, mas atos compartilhados por várias profissões. Com um quadro regulamentar que eu julgo que é menos transparente, quer quanto às regras que em concreto são aplicadas para o exercício de uma determinada profissão, quer quanto à capacidade de fiscalização do cumprimento dessas regras. O que é dito na proposta, se bem me lembro, é qualquer coisa como as pessoas depois organizar-se-ão para se autorregular. Qualquer coisa como esta. Esse é um aspecto que eu diria que é um argumento do absurdo que aparece da parte do Governo para sustentar as opções. Repare uma coisa, o Governo diz assim, o Estado português diz assim, há aqui um conjunto de profissões que têm que ser reguladas, têm que ser definidas regras para o seu exercício, porque a sua importância social, a implicação que tem na vida dos cidadãos, considerados individualmente, ou o seu impacto social, exigem que haja uma regulamentação destas profissões. Considera-se até que é desejável que haja uma autorregulação, que sejam os próprios profissionais a fazerem aplicar aquilo que são poderes do Estado, mas que são delegados para serem exercidos nas ordens profissionais. E depois diz assim, bem, mas há aqui outros cidadãos completamente à margem disso também podem fazer a mesma coisa. E eu diria assim, se o Estado português considera, se o Governo português considera que a consulta jurídica deve ser prestada por advogados que estão sujeitos às regras que o Estatuto prevê, com as condições de fiscalização e cumprimento dessas regras que o próprio Estatuto prevê, como é que o Estado português pode dizer que há outros cidadãos que podem fazer a mesma coisa, não estão sujeitos a essas regras, não estão sujeitos à fiscalização do seu cumprimento? Isto é um bocado contraditório. É um bocado contraditório. Eu diria assim, essa contradição até podia ser uma contradição meramente teórica ou meramente abstrata. O problema é que isso terá obrigatoriamente efeitos concretos na vida dos cidadãos e nas condições em que os cidadãos acedem, neste caso, à justiça e aos tribunais ou ao direito. Claro. Porquê? Porque dessas condições, dessas diferentes condições concretas, dessas diferentes condições materiais do exercício de uma determinada atividade, ou neste caso da prática de um determinado ato, resultam também diferentes consequências e diferentes resultados em função dessa mesma atração de partida. Eu diria que estes aspectos relacionados com a consulta jurídica talvez sejam um exemplo daquilo que é mais flagrantemente contraditório na concepção que está por trás destas alterações do Governo. Agora, há aqui outros problemas cujo impacto eu verdadeiramente só consigo estimar muito à distância pelas consequências negativas que podem ter, nomeadamente as questões relacionadas com a cobrança de créditos e o que resulta para os cidadãos... Pode passar a ser feito pelos funcionários das empresas de cobrança. São várias coisas que se cruzam. Cruza-se por um lado as alterações à ação executiva nos últimos anos, que foram feitas nos últimos anos, e aquilo que já hoje vai sendo identificado por todo lado como um problema, o facto de se ter retirado a intervenção judicial de uma boa parte dos atos do processo executivo, porque em muitas circunstâncias deixou-se assim, isto é a intervenção do juiz, é mais rápido. Hoje percebemos que é mais rápido ou não, porque depois quando chega ao juiz demora muito mais tempo a haver uma resposta. E em muitos casos o processo, quando chega à intervenção judicial, já vai muito mais ensarelhado, passo o termo, já vai muito mais ensarelhado do que iria se houvesse uma intervenção judicial mais frequente no processo executivo. Ora, quando nós temos em conta isto, quando nós temos em conta agora as alterações que são feitas, quer em relação às questões ao enquadramento estatutário das ordens profissionais na área da justiça, à lei dos atos próprios e às sociedades profissionais multidisciplinares, eu verdadeiramente só consigo ter receios e preocupações relativamente à consequência que tem. Estes aspectos relacionados com a cobrança de créditos não são aspectos de sumenos importância. A cobrança de uma dívida não é só um problema do credor que precisa de ver uma dívida satisfeita. É um problema, em muitas circunstâncias, de realidades completamente alternativas, completamente paralelas ao Estado de Direito democrático. São dívidas que podem nem existir, já podem ter prescrito. São realidades que podem dar origem aos fenómenos criminosos de mais diversa ordem. E, portanto, nós não estamos a lidar propriamente com problemas de lana caprina. São questões com impactos sociais muito sérios, que, aliás, conduziram
a uma determinada arquitetura institucional e legal para a sua solução, que eu diria que conduziram em função de argumentos e de critérios que neste momento estão a ser completamente desconsiderados em nome de uma desregulação que, diz o Governo, pode trazer mais concorrência e trazendo mais concorrência traz mais benefício à sociedade. Tenho todas as dúvidas que isso seja assim. Rui Afonso. É a legalização do cobrador do FRAC. Claramente. Eu já vi a discussão da proposta na Assembleia da República na legislatura e é claro, inclusive podiam entrar em casa durante a noite aquilo que um órgão de polícia criminal não pode. Portanto, é a institucionalização do cobrador do FRAC. Rui Afonso, quais são as inquietações do Chega relativamente a esta proposta de lei do Governo, esta proposta de alteração dos estatutos? Muito bem, antes de mais, cumprimento a doutora Marina Pimentel, cumprimento sobre a Presidente João Massano, também os meus colegas de painel, doutora Mónica Quintel, doutor João Oliveira e os restantes convidados. Eu sou o único que não sou advogado, portanto, no meio deste painel, mas de qualquer das formas, enfim, eu sou coordenador do grupo parlamentar da Comissão de Orçamento e Finanças e também sou vice-presidente da Comissão de Orçamento e Finanças e, portanto, a minha abordagem vai ser um pouco diferente. Eu quero desde já assegurar que esta eliminação, ou chamada apelidada da eliminação de entraves às profissões, não está garantida pelas diretivas europeias. São duas, é uma que corre da outra, mas basicamente nenhuma delas, portanto, obriga a que sejam eliminados entraves às profissões. Deixe-me só perguntar também em relação ao PRR, porque esse tem sido um argumento invocado pelo Governo, aliás, consta da exposição de motivos da proposta de lei, que o PRR exige que haja esta abertura das profissões reguladas a outros profissionais. Não. Isso não corresponde à Não verdade. corresponde à realidade. O que está a acontecer, portanto, existe efetivamente uma diretiva europeia que prevê, neste caso, o aumento da competitividade dos serviços em territórios da União. Essa diretiva europeia assenta em três vetores: na simplificação administrativa, no aumento da transparência e na liberalização dos serviços. E é aqui onde recai esta proposta de lei, é precisamente na questão da liberalização dos serviços. E portanto, o Governo, na capa deste vetor e desta transposição, são duas diretivas, mas na transposição da diretiva mais importante, e a diretiva base, porque a outra depois decorre só para operacionalizar, no fundo, as medidas, recorreu a um estudo, que também está previsto na diretiva, que foi um estudo feito pela Autoridade da Concorrência, e também a recomendações da OCDE. Aliás, eu julgo que há 4 pontos que são fulcrais e são transversais neste momento ao problema desta proposta de lei. Tem a ver com a criação do Conselho de Supervisão, tem a ver com a questão dos atos próprios, tem a ver com os estágios e o último, se me permitem consultar, que eu tenho aqui, tem a ver precisamente com o provedor do cliente. E, portanto, mas eu penso, e aqui, segundo a minha análise que fiz, conforme também já foi dito, nós tivemos muito pouco tempo para analisar a proposta de lei, o Governo entregou-a já tardiamente, e portanto, são 700 e tal páginas, mas aquilo que nós podemos aferir é o seguinte: eu penso claramente, e aquilo a imagem que fica é que claramente o Governo pretende extinguir as ordens profissionais. Ou se não conseguir extingui-las, pelo menos tem que as controlar. Aliás, a criação do Conselho de Supervisão é a face mais notória desta tentativa de controlo do Governo sobre as ordens profissionais. O Governo controla grande parte das instituições em Portugal, também os sindicatos estão minimamente controlados e as ordens profissionais foram as únicas que sempre bateram o pé ao Governo. Aliás, hoje o Governo não consegue, digamos, muitas vezes, enfim, atingir os seus objetivos exatamente porque as ordens profissionais, enquanto órgãos independentes, enquanto associações profissionais independentes, têm tido um papel preponderante na defesa dos seus associados e também da própria população. Portanto, na ótica do Chega, a questão da entrada de não inscritos na ordem, nos órgãos disciplinares e no órgão de supervisão, onde aí serão maioritários, como é que o Chega vê essa questão? Não faz qualquer sentido que isso ocorra. Eu não entendo como é que uma pessoa que não está inscrita na ordem possa eventualmente opinar ou ter um voto sobre, digamos, um voto igual, de igual peso,
que de quem esteja inscrito na Ordem. E o problema não é esse, é que estamos a falar de 40% que são inscritos na Ordem e 60% que não estão inscritos na Ordem. Estamos a falar de professores universitários que não têm a mínima noção de como se regula a atividade da advocacia e vão opinar sobre isso e vão ter realmente uma decisão e vão ter um poder de voto igual a quem efetivamente percebe, está no terreno e percebe a realidade dos advogados. Mas, ó doutor, os Conselhos Superiores das Magistraturas também têm membros que não são magistrados. Pronto, e muitas vezes vê-se qual é o resultado disso, não é? Nós temos assistido muitas vezes ao resultado disso, mas a questão aqui é nós percebermos que pode haver um controlo por membros externos à Ordem dos Advogados. Aliás, mesmo o próprio Conselho de Supervisão, que é um órgão que, enfim, terá como função essencial supervisionar a legalidade dos atos da Ordem, acaba por ter muitas funções executivas. Isso decorre da própria proposta de lei. Portanto, a proposta, por exemplo, do provedor de cliente tem que ser feita, salvo erro, pelo Conselho de Supervisão. Mas há muitas outras situações. Eu tenho aqui a questão dos referentes, também tem que ser feita pelo Conselho de Supervisão, ou seja, basicamente há um conjunto de órgãos de atos executivos que têm que ser assegurados pelo Conselho de Supervisão, cuja único propósito deveria ser assegurar a legalidade dos atos. E, portanto, não me parece, sinceramente, que haja esta proposta de lei do Governo seja uma proposta inocente na sua forma de ser. Eu acho, e tenho quase certeza que me parece claramente que é uma tentativa de extinguir as ordens profissionais, porque as ordens profissionais têm sido um entrave ao controle do Governo sobre as instituições. E, por outro lado, se nós conseguirmos extinguir, tem que as conseguir controlar de alguma forma. E, portanto, é por esse caminho que eles estão a tentar, e obviamente aproveitando-se de uma maioria absoluta, que acaba por ser quase como uma ditadura na forma como tem exercido o poder. Aliás, nota-se claramente qual foi, no fundo, como é que eles elaboraram esta proposta de lei sem ter um mínimo de consideração por todas as ordens profissionais que podiam ter dado um contributo efetivo. Portanto, basicamente isso não aconteceu. Aliás, eles têm sido muito, digamos, pouco, eu não queria usar esta palavra, mas muito autistas na forma de elaborar as propostas de lei, e depois acabam por ter um grande problema. Aconteceu com o Acordo de Rendimentos de Trabalho, está a acontecer com esta proposta de lei. Portanto, como eles têm a maioria absoluta, permitem-se a fazer esse tipo de situações. E, obviamente, tem prejudicado e muito realmente as ordens profissionais, muitas delas com graves consequências. Eu agora gostava de ouvir a Mónica Quintela e o João relativamente a esta questão dos órgãos, começando com a criação desta figura do provedor do cliente, que à partida, a mim como cidadã, parece-me uma ideia interessante, mas já percebi que há muitas reservas e pode haver aqui alguns efeitos perversos até desta figura. Como é que a Mónica Quintela vê esta figura do provedor do cliente? Obrigado pela questão. A figura do provedor de cliente é uma excrescência que não devia estar, é assim que eu a vejo, que não devia estar na lei. De resto, sobre esta figura em concreto, o PSD requereu que fosse ouvida, em sede do processo legislativo da Lei Quadro, a senhora Provedora de Justiça, conselheira Lúcia Amaral, que se pronunciou sobre isso. O provedor, a figura do provedor, o ombudsman, tem uma figura específica e um estatuto próprio. Portanto, até há aqui um atropelo em sede de constitucionalidade relativamente à função do provedor, da Provedoria de Justiça, ou do Provedor de Justiça. Esta questão até que se colocou agora na Assembleia da República a propósito de iniciativas legislativas sobre a questão da criação do provedor da criança. Portanto, e há efetivamente ali uma inconstitucionalidade relativamente a esta figura. Agora, o provedor do cliente, ou do utente, como se lhe queira, eu não gosto da expressão cliente utilizada à advocacia, mas a Ordem dos Advogados é uma associação pública profissional, ou seja, há uma delegação de poderes do Estado para que a Ordem dos Advogados cumpra e exerça uma função que o próprio Estado não consegue exercer. Não é um grêmio, não é um sindicato, não tem nada a ver com isso. E por isso é que foi uma das grandes lutas que nós tivemos na anterior, era que fosse retirado da proposta de lei que as ordens defendiam os interesses dos seus associados. Isso é um sindicato. Não, as ordens dos advogados defendem o interesse público, defendem o interesse do cidadão. E isso é que é muito importante. E por isso, este provedor do utente, que já existe atualmente, só que numa perspectiva facultativa e com a qual nós concordamos,
porque haverá ordens que poderão querer adotar esse regime ao seu estatuto. Isto aqui há muitas ordens. Portanto, do nosso ponto de vista, a Ordem dos Advogados, ela própria é a provedora, digamos-lhe assim, do utente. Nós temos conselhos disciplinares, nós temos conselhos de deontologia, ou seja, que vão exatamente apreciar as queixas dos cidadãos contra o exercício, contra a forma como os seus membros, os seus associados, os advogados, exercem as suas funções. E ainda por cima temos uma coisa muito curiosa, que é este provedor do cliente, do utente, é remunerado com o dinheiro da ordem, com as nossas cotas. A Ordem tem vivido, a advocacia vive problemas grandes, que dava para fazer vários debates para apurar as causas. Eu penso que o Conselho de Supervisão também tenha esta presença que são pagas pela Ordem. O Conselho de Supervisão, do nosso ponto de vista, o Conselho de Supervisão é a abolição total da figura do bastonário. É a abolição total, é a usurpação total dos poderes executivos do Conselho Geral. Não, até se pode dizer assim, bom, até tem aqui a questão de ter membros não associados. Até se poderia transigir desde que não fosse a maioria. E respondendo à questão que colocou ao Dr. Rui Afonso sobre a questão dos Conselhos Superiores das Magistraturas, as magistraturas são funcionários públicos, ou seja, o Ministério Público rege pelo princípio da autonomia e a Magistratura Judicial de independência e imparcialidade. Mas estão organizados, portanto, debaixo do Ministério da Justiça. A Ordem dos Advogados não tem, até agora, não foi tutelada pelo Ministério da Justiça, a Ordem dos Advogados não tem uma tutela, porque os advogados são livres e independentes. O Governo não dá um cêntimo, que eu saiba, não dá um cêntimo para as ordens, para a Ordem dos Advogados, não contribui qualquer que seja, nem inclusive até retirou foi a Procuradoria. Portanto, até retirou foi a Procuradoria. E como tal, entendemos que efetivamente este Conselho de Supervisão é uma ingerência intolerável na autonomia e no exercício da realização do Estado de Direito Democrático. Isto não tem nada a ver com corporativismo, nada. Eu não sou nada, quem me conhece não é nada. Isto tem a ver com o Estado de Direito. O Estado de Direito precisa de um corpo de advogados absolutamente independentes e que não temam nada. Imaginem, que repare, nós sabemos os problemas que temos neste momento com os conselhos de deontologia, toda a gente, com exceção do bastonário, quem está na Ordem, todos trabalham gratuitamente. É um serviço público que é feito. É um serviço público que é feito em termos dos conselhos de deontologia, da prolação de laudos, o próprio acesso ao direito, o SAT, o sistema de apoio ao direito. Como é que o Estado se quer pensar organizar sem o apoio dos advogados enquanto concretizadores reais do Estado de Direito Democrático, da Justiça. E que pagam os custos administrativos do SAT. Exatamente, já para não falar do estágio, que provavelmente ainda lá vamos. Portanto, este órgão de supervisão é uma mordaça. Este órgão, eu vejo o órgão de supervisão como uma mordaça, porque efetivamente o bastonário deixa de ter autonomia, eles inclusive podem, quer dizer, mas estava a dizer há bocado, portanto são muito menos, e depois tem uma figura que desde logo no princípio me fez muita espécie, que é a Ordem pode recorrer aos serviços de fiscalização e disciplina do Estado, ou seja, os advogados que são livres e independentes e que, por exemplo, podem estar a ter um processo contra o Estado, vão estar sujeitos a ter um processo disciplinar e cujos instrutores são funcionários do próprio Estado. Não pode ser de maneira nenhuma. Não tenho dúvida nenhuma que isto não pode ser. Mas lá fora, eu tive a oportunidade já de questionar em sede de uma audição na Assembleia da República, Didier Reynders, o Comissário Europeu da Justiça, e coloquei-lhe esta questão e ele ficou preocupado e levou esta preocupação para a União Europeia enquanto atropelo ao Estado de Direito. E ainda agora em Estocolmo, na semana passada, estive numa conferência sobre a democracia na Europa e a independência dos tribunais, e coloca-se a questão, as ordens, o que está a acontecer em Portugal não está a acontecer a mais nenhuma ordem lá fora, os advogados são livres e são independentes. Todos os outros países transpuseram as diretivas europeias sem irem este tipo de soluções. O Governo tem muito a mania, para dizer isto de uma forma simpática, que é muito bom, quando a diretiva diz 1 centímetro e eles transpõem 3 metros.
Portanto, isto tem acontecido, não é passo o exagero. Isto tem acontecido muito. Portanto, a No diretiva... tempo do PSD também se dizia ir além da Troika. Pois, provavelmente. E foram Agora, bem além da troika. há bocado falou da questão de uma coisa é a diretiva, outra coisa são o PRR. E a informação que tem é que efetivamente terá sido negociado a troca do interesse público, ou seja, o interesse público, porque é disso que se trata, é de proteger da proteção do cidadão o interesse público, com montantes, com tranches do PRR. Isso é muito grave, porque a certeza e a segurança jurídicas e aquilo que o cidadão necessita para a justiça é paz social. Os advogados são agentes da paz social. Se as pessoas não tiverem quem realize a justiça, o que é que resta fazer? Não vão recorrer, vão fazer justiça por próprios meios. Portanto, é preciso ter muito cuidado com o que se está a mexer. É preciso ter muito cuidado, eu deixar atenção. Portanto, órgão de supervisão, acho perigosíssimo, e o provedor do cliente também não. Também não. João Oliveira. Bem, Em relação aos dois, em relação aos às dois duas- órgãos. às eu duas já no outro debate que tinha a propósito do provedor, que agora já não é provedor dos clientes, é o provedor dos destinatários dos serviços. Portanto, Melhorou a formulação, clientes eram né, letras da a menos para designação. designar Está mais simpático. os destinatários dos serviços. Não, eu percebo a intenção. Isto não é uma intenção meramente semântica. Isto é sobretudo o objetivo de tentar deixar o gato escondido com o rabo de fora. Mas em relação ao provedor, eu já no outro debate tinha dito uma parte daquilo que disse agora a Mónica Quintela. De facto, não há grande lógica na criação de figuras de provedores quando nós já temos a possibilidade de intervenção da Provedoria de Justiça nas matérias que são alvo desse tipo de propostas. Não é? Ora, quando nós estamos a tratar de algumas destas questões que estamos agora aqui a tratar, seja em relação aos advogados, seja em relação a outras profissões, objetivamente já há uma possibilidade de intervenção da Provedoria de Justiça em muitas dessas circunstâncias, com poderes próprios que constam da lei, com um enquadramento constitucional que tem a Provedoria de Justiça, e, portanto, não há vantagem nenhuma em Mas quando se fala em multiplicar... representação do interesse do utente da justiça, a provedora Pronto. de justiça Vamos não ao- representa esse Vamos ao interesse. concreto, vamos ver em concreto em que é que isto se pode, olhando para aquilo que a lei, para o enquadramento que a lei dá ao provedor no destinatário dos serviços, para que é que serve esta figura? Serve para ouvir as reclamações que os clientes, neste caso os clientes dos advogados, tenham relativamente à forma como os advogados exerceram as suas funções. Ora, a pergunta que eu faço é: a Ordem dos Advogados serve para quê? Os órgãos da Ordem dos Advogados servem para quê? Os conselhos de deontologia, as regras que já hoje estão definidas, que atribuem à Ordem dos Advogados a competência para fiscalizar o cumprimento das normas estatutárias, servem, afinal de contas, para quê? Não é? Peço desculpa. Quer dizer, isto dá a ideia de que até hoje não houve verificação nenhuma do cumprimento das regras deontológicas e das normas estatutárias relativamente ao exercício das funções dos advogados, e a partir de agora é que vai começar a haver, porque há um provedor dos destinatários dos serviços dos advogados. Ora, isto é difícil de compreender que assim seja. E eu diria até mesmo nas circunstâncias em que possa haver alguma ordem profissional que, no próprio poder que tem de garantir a fiscalização do cumprimento das normas estatutárias, o não faça, deliberadamente ou não, há sempre um mecanismo de reação judicial a isso. Aliás, nós tivemos há uns anos situações graves de processos judiciais, precisamente porque havia algumas ordens profissionais que não cumpriam com os seus deveres de fiscalização. E naquele caso nem sequer era fiscalização, era de respeito por parte das próprias ordens profissionais pelos seus estatutos. Ora, verdadeiramente não se consegue compreender qual é a utilidade que para os destinatários dos serviços dos advogados e de outras profissões podem vir até estas figuras É uma ideia dos provedores. simpática para as Não, pessoas. isto gera entropias evidentes. Isto gera entropias evidentes. Quer dizer, qual é o papel dos órgãos de deontologia, das ordens profissionais na articulação com este provedor? Há algum sentido de eficácia na intervenção do provedor relativamente a outros órgãos? Ou é um sentido meramente decorativo de quem faz as recomendações relativamente a competências e poderes de outros órgãos? Qual é a vantagem do ponto de vista da economia processual do tratamento destas questões dentro das ordens profissionais com a criação desta ordem? Eu verdadeiramente não consigo encontrar nenhuma justificação objetiva. Quer dizer, consigo encontrar uma justificação política para se poder dizer: estamos a reforçar as condições de prestação dos serviços às pessoas. Ora, mas isto
cai tudo por terra quando discutimos aquilo que há pouco estivemos a discutir a propósito das próprias condições em que os profissionais exercem as suas funções. Já agora gostava também de saber se estes provedores, por exemplo, se o provedor dos destinatários de serviços na Ordem dos Advogados vai poder receber reclamações de destinatários de serviços de, por exemplo, de outros cidadãos que prestem consulta jurídica. Era interessante perceber isso. Relativamente ao Conselho de Supervisão, relativamente ao Conselho de Supervisão, eu acho que esta discussão é uma discussão verdadeiramente fundamental relativamente àquilo que se quer com a autorregulação e com as ordens profissionais. E volto a fazer aquele percurso do raciocínio que há bocado fiz. Se o Estado entende que é preciso regulamentar uma determinada profissão e definir com força de lei as regras a que essa profissão deve estar sujeita, se o Estado entende que a solução não é a regulação direta por órgãos do Estado, mas a autorregulação dos próprios profissionais constituídos em associação pública profissional, se o Estado entende que há vantagem nessa autorregulação, o que é que justifica que depois se venha pôr alguém exterior à profissão, precisamente naquilo que é o cerne dessa autorregulação? Porque as competências que estão atribuídas ao Conselho de Supervisão são verdadeiramente competências que têm a ver com o cerne do exercício da profissão e da atuação da ordem profissional enquanto fiscalizadora das condições em que é exercida essa profissão. Quer dizer, eu não ponho isto, aliás, ponho à mesma, porque é sempre útil que o retrato seja mais alargado. Eu ponho isto em termos de participação ou contributo que podem dar profissionais a propósito das condições em que são exercidas outras profissões e ponho isto em relação à questão de saber, dentro da própria profissão, se todos os profissionais estão nas mesmas circunstâncias e se eles próprios podem eventualmente, aliás, neste caso, com a introdução das sociedades multidisciplinares, verdadeiramente, nós já não estamos só a falar dos próprios profissionais. Claro. Se entender que um brilhante economista internacional, que é CEO de uma grande consultora, que tem advogados por sua conta em Portugal, numa sociedade multidisciplinar, foi constituída para efeito, se entender que essa pessoa é uma pessoa que deve dar um contributo positivo para o Conselho de Supervisão, isto não levanta problemas nenhuns, relativamente à forma como a profissão, a verificação do cumprimento das regras estatutárias daquela profissão está a ser verificado, isto não levanta dúvidas nenhumas. O exemplo mais evidente de um engenheiro civil estar no Conselho de Supervisão da Ordem dos Médicos a dar opiniões sobre o cumprimento das práticas. Das práticas. Não, quer dizer, isto é uma caricatura, mas acho que as caricaturas também têm o poder de ilustrar a realidade, às vezes, com maior eficácia. Lançou aqui também já no debate a questão das sociedades multidisciplinares. Se calhar agora, depois falaremos por último dos estágios e agora íamos para a questão das sociedades multidisciplinares. Posso só dizer sim. A questão concluímos aqui a questão do provedor e do órgão de supervisão. O provedor não virá a trabalhar sozinho, virá com todo um staff. Também esse staff, isto de resto foi discutido durante a Lei 4, também esse staff será pago pelas cotas dos associados das ordens. Assim como o Conselho de Supervisão também será pago pelas cotas das ordens associadas. Eu quero ver, é muito bom distribuir, fazer uma organização económica com o dinheiro dos outros, não é? Portanto, é muito interessante. É que não é só o provedor que vem, que já por si terá que ser, enfim, não tem ideia nenhuma qual será a remuneração. Mas ele está a trazer um staff todo completo, ele traz todo um kit, chamemos-lhe assim bem o provedor e o seu kit completo, não é? E o Conselho de Supervisão também. Eu acho que já no outro debate tinha dito isto, mas já não tinha certeza, mas se não tinha dito, digo agora. Eu acho que o problema da remuneração do provedor vai ser o menor dos problemas que a figura do provedor vai colocar. Porque quando nós começarmos a verificar aquelas outras entropias na relação do provedor com outros órgãos, claro, com a eficácia da intervenção do provedor e aquilo que são competências próprias de outros órgãos dentro dos órgãos. Pode ser uma figura decorativa, no fundo, que ainda por cima depois tem custos. Vamos encher mais umas páginas de jornais, abrir mais uma série de noticiários de televisão com escândalos de uma determinada pessoa que se viu prejudicada por qualquer profissional, a pessoa essa a quem o provedor dos destinatários dos serviços terá dado razão ou não, e a quem o órgão competente dessa ordem profissional fez exatamente o oposto daquilo que dizia o provedor. E, portanto, eu julgo que isso servirá para alimentar todo o tipo de polémicas que, eventualmente, contribuirão muito para a desqualificação de alguns profissionais, mas eu julgo que contribui muito pouco para um salto em frente no progresso da nossa sociedade. Há de haver uma ordem paralela à ordem. E relativamente às sociedades multidisciplinares, que é outra das possibilidades, outra das novidades introduzidas por esta solução que o Governo apresenta ao Parlamento. Rui Afonso.
Quer pronunciar-se sobre esta questão? Eu só queria falar relativamente aqui a uma questão do provedor do cliente. Desculpe. Só para esclarecer muito rapidamente, eu acho que tem que ser mesmo alterada a denominação, porque a atividade da advocacia não é propriamente uma atividade mercantil, ou seja, tem fins públicos e é um garante dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. Portanto, parecia mercantilizar a atividade em si, não me parece a melhor solução, e eles tiveram essa sensibilidade no sentido de alterar a denominação de provedor. Depois, eu queria só fazer uma pequena resenha relativamente à questão dos estágios, muito rapidamente. Mas eu depois ia à questão dos estágios. É só porque veio à tona a questão das sociedades multidisciplinares, fazíamos uma ronda então, e depois pedir um favor, senão eu ouviria e depois no final eu falaria tudo, então, pode ser? Então, se pode ser, com Obrigado. Certeza. Mónica Quintela, o que é que pensa sobre esta solução apresentada? O PSD, relativamente à questão das sociedades multidisciplinares, fez várias propostas de alteração, de forma a salvaguardar, que preocupa muito a questão do sigilo profissional, não é? Portanto, o sigilo profissional é uma questão que preocupa muito, e que as sociedades multidisciplinares não pudessem nunca ter como associados, como sócios, ou como CEOs, a expressão não é simpática, mas é aquilo que está na lei, pessoas que não fossem advogados, ou seja, passariam das sociedades civis como estão para sociedades comerciais, por uma razão apenas, porque elas, e estou a dizer qual foi a proposta do PSD em sede da lei quadro, porque elas existem, há várias sociedades de advogados estrangeiras que estão aqui a trabalhar, portanto, não vou nomear nenhuma, obviamente, mas como há sociedades com origem estrangeira que estão no terreno, compreendemos que efetivamente os colegas que estejam aqui em Portugal ficarão prejudicados relativamente a isso. A minha posição pessoal, e com voto de vencido, portanto, e melhor, com declaração de voto a quando das votações, eu entendo que efetivamente as sociedades multidisciplinares não dignifica a advocacia não deve ser um mercadejar da justiça, e entendo que, do nosso ponto de vista, e de resto o PSD também salvaguardou bem esta questão. Não podemos transformar, de repente, os serviços da advocacia como se fosse um supermercado. O cidadão vai ao continente e compra o arroz, compra um par de meias e um tupperware, não é? Aquilo que lhe der jeito. Não, a pessoa não pode, não é, vai ao médico, depois ao mesmo tempo tem um problema. Já agora tinha aqui uma coisa, aproveitava e falava com o advogado, e depois do advogado vou para o contabilista. Quer dizer, parece aquela via sacra de se andar a empurrar o cidadão de profissão para profissão, não é? Para alimentar determinados serviços. Portanto, entendemos que o recato e o prestígio da advocacia, assim como os interesses que se tratam, a advocacia, os interesses que são confiados aos advogados, é desde logo o bem supremo, que é a liberdade. A fazenda, família, ou seja, quando as pessoas têm direitos, mesmo a propósito dos atos próprios, quando se fala que querem, que eles chamam-lhe contratos rotineiros ou contratos, enfim, de lana caprina, e vemos que são as agências funerárias, as imobiliárias, enfim, qualquer pessoa que está aí e que está com o cambão e que está com a procuradoria ilícita, portanto, a praticar estes atos e com problemas terríveis. Tem-me aparecido muitas pessoas com problemas criados, portanto, por mau aconselhamento, e que já não há nada a fazer. Portanto, resta dizer o quê? Olha, intentem uma ação contra o Estado português, quer dizer, porque já não há nada a fazer, neste momento é contra o advogado que prestou o serviço, ou seja, contra a entidade que prestou o serviço, porque tem interesse direto, por exemplo, imobiliárias, e eu não tenho nada contra as imobiliárias, só que as pessoas têm ali um interesse direto relativamente a esse serviço. Mas o que é que, do seu ponto de vista, é fundamental que esteja salvaguardado, uma vez que esta parece que é uma realidade que já cá está? Certo, o sigilo profissional e a independência técnico-científica do advogado. O advogado não pode ter patrão, ou seja, não pode dizer assim, faça assim. Não. O advogado, em sua consciência, deve fazer a avaliação técnico-jurídica e deve fazer esse aconselhamento técnico-jurídico em prol, portanto, daquilo que entende que é bom que é o melhor para o cidadão. E o melhor, muitas vezes, é contrariar aquilo que o cidadão quer fazer. Portanto, é dizer, cuidado, não pode fazer isto assim, não é? Portanto, ou seja, é dizer, elucidá-lo, quer quanto contra os efeitos passados do que fez, quer contra aquilo que poderá vir a acontecer no futuro. Portanto, e o sigilo profissional, para mim, o sigilo profissional é o munus da advocacia.
Portanto, no dia em que ceder o segredo profissional, o cidadão deixa de confiar no advogado e deixa de haver a possibilidade de realização da justiça. Deixe-me só perguntar aqui, antes de passar aos restantes membros do painel, ao Dr. João Massano, se tem havido problemas, a Ordem tem sentido que tem havido problemas em relação a esta questão, nomeadamente do sigilo profissional, relativamente às sociedades multidisciplinares que já cá estão. Até agora tem havido algumas queixas, de facto, mas ainda não é, digamos, generalizada a situação. Eu diria que o que preocupa mais neste momento é a proliferação de agentes que podem vir a praticar atos próprios. E aí é que está o problema, porque nós neste momento temos muitas queixas, essas sim, na de procuradoria ilícita, em que cidadãos são muito lesados por atos de pessoas que não têm qualificação. E parece que nos estamos a esquecer disto. Nós temos situações verdadeiramente dramáticas de pessoas que são enganadas por não advogados que dizem que intentam ações, que fazem contratos, que depois têm muitos problemas e que depois entram em depressão, havendo inclusivamente casos de vidas completamente destruídas por estas pessoas. E acho que, mais do que a multidisciplinaridade, o que verdadeiramente nos deve preocupar para já é o risco do sigilo profissional nessas sociedades e a sua desproteção total, e também a questão de repente, nós dizemos a toda a gente que pode ser advogado. Ou seja, e sem desprimor, um sapateiro pode dar consulta jurídica. Às tantas. Nós começamos a deixar toda a gente, porque depois a Procuradoria Ilícita fica esvaziada. Ou seja, o departamento que nós temos aqui no Conselho Regional de Lisboa, passando a este diploma como está, vai ficar muito, muito reduzido no seu âmbito de aplicação, porque a Procuradoria Ilícita vai ser uma coisa puramente residual. E quem é que é prejudicado? É o cidadão, obviamente, porque depois recorre a estes novos advogados, entre aspas, que vão ficar com os nossos atos próprios e que vão andar por aí a enganar as pessoas. Aliás, hoje em dia, mesmo com a Procuradoria Ilícita, como está... Não, se a lei... Não, mas enganar no sentido em que não têm competência, nesse sentido. Porque já hoje em dia, se formos às redes sociais, TikTok, Instagram, YouTube, há muita gente a vender já atos próprios dos advogados de uma forma perfeitamente, desculpa uma expressão, vergonhosa. Basta clicar. O TikTok, por exemplo, há pessoas a vender, quer obter o seu NIF em Portugal, venha aqui, eu ensino como é, está vendo. Pronto, a questão é esta. Repare, o problema é que nós vamos estar a legalizar estas pessoas. E eu já, se me permite, é que eu ainda sou do tempo em que me lembro das pessoas do FRAC, dos senhores do FRAC. Lembro-me dos carros pretos, pareciam carros funerários. Quando chegavam à porta de alguém, ficavam as pessoas aterrorizadas. Até pagavam dívidas que não tinham. Era a vergonha. Era a vergonha. Era a vergonha associada. Felizmente que isso acabou, mas parece que vai voltar. E de forma perfeitamente lícita. Imagine o que é ter um advogado a negociar consigo ou ter uma pessoa com uma estatura de armário, desculpe uma expressão, a chegar ao pé de si e dizer, olha, deve 5.000 euros. A pessoa, se calhar, nem deve, mas vai pagar só para não ter problemas. Está a jantar, por exemplo, num sítio qualquer, como com é um amigo, e chega lá alguém. Melhor é ir pagar. Claro, até paga o que não deve, se for preciso. Repare, é que nós estamos a abrir a porta a estas pessoas. E isto é que é algo que me preocupa muito. E se me permite também ao provedor do destinatário, também gostava de só de acrescentar o seguinte, eu não quero retirar aqui, porque eu aqui tenho mantido à parte, porque de facto quero ouvir-vos, mas o provedor do destinatário dos serviços, imaginem que eu sou utente de um advogado. O que é que acontece? Eu vou a este provedor ou vou ao provedor de justiça? Como é que se define a competência? Qual é a lógica? E acrescentando o que o Dr. João Oliveira disse muito bem, a própria Assembleia da República, se tem dúvidas sobre a forma como a Ordem dos Advogados exerce as suas competências, pode chamar os órgãos da Ordem para responderem na Assembleia da República. Quantas vezes é que isso aconteceu até hoje? 0. É uma associação pública, tem que responder. Como estas comissões de inquérito que existem agora, também podem chamar o Sr. Bastonário ou a Sra. Bastonária, neste caso. Portanto, é que isto é importante que seja dito. João Oliveira, relativamente a esta questão das sociedades multidisciplinares, faltava passar-lhe a palavra e depois ainda será o Rui Afonso. Quais são as preocupações que têm relativamente a esta questão? Olha, eu diria o seguinte, eu julgo que as questões relacionadas com as sociedades multidisciplinares era verdadeiramente aquilo que estava por trás
é verdadeiramente está por trás de todas estas alterações que nós temos assistido. Já de outra vez no debate tive a oportunidade de relembrar isso. A primeira vez, o primeiro registro que há de discussão sobre esta questão das sociedades multidisciplinares em Portugal é de 1991, na Ordem dos Advogados, na altura em nome do cumprimento das regras do mercado único. Ou seja, a ideia de base desta questão era saber se as profissões reguladas, constituindo um obstáculo à livre prestação de serviços no espaço do mercado único por entidades comerciais, se deviam ou não ceder digamos assim, nesse império de regulação para que a prevalência da liberdade de prestação de serviços no espaço do mercado único pudesse ser desenvolvida na sua plenitude. E desde 1991 até agora tem havido passos que vão sendo dados nesse sentido. Eu diria que as sociedades multidisciplinares não subsistem sem a desregulação das profissões e sem a opacidade dos atos próprios das profissões. E por isso estas duas coisas estão ligadas. Porque se advogados, notários, solicitadores e agentes de execução, outros profissionais tivessem atos próprios bem definidos, competências próprias bem definidas e atribuídas às suas respectivas ordens profissionais, era muito difícil poder haver quem mercantilizasse o exercício da profissão. Ora, se o objetivo é precisamente o de facilitar a prestação de serviços no espaço da União Europeia para as grandes multinacionais que nas mais variadas áreas desenvolvem a sua atividade, as profissões reguladas são vistas como um obstáculo. E a vez de se assumir isso abertamente e dizer-se, nós queremos acabar com as profissões reguladas só que elas existem porque há aqui uma outra coisa mais importante para tratar. Se isto fosse assumido assim, podíamos fazer a discussão às abertas, não é? De forma aberta, e sem problemas. Agora fazemos a discussão às escondidas, porque verdadeiramente é disso que nós estamos agora a tratar. Quando nós olhamos, aliás, eu acho que o exemplo da proposta de lei 96, a proposta de lei 96/15... Está a falar, desculpe lá. Da proposta de lei relativa às sociedades profissionais. Ok, certo. Os artigos que são editados, os 52A e seguintes, são um festim de contradições e de problemas que o Governo não sabe como há de resolver e arranja uma solução no papel que sabe que não vai resolver coisa nenhuma. Aliás, é curioso, eu tive aqui a fazer um teste, depois já não consegui fazer este teste na sua plenitude, como também está cá a deputada Alexandra Leitão, se calhar deixo para outra oportunidade, um dia que ainda posso. Mas estive a fazer um teste às perguntas que lhe deixei de outra vez, no final do nosso debate, e às respostas que o Governo aqui traz. É notável. Olha, sócios administradores têm a obrigação, ficam sujeitos aos deveres deontológicos aplicáveis a cada atividade profissional desenvolvida e em conformidade com a lei. Repare, sócios e administradores, tendo advogados ao seu serviço, ficam sujeitos aos deveres de sigilo dos advogados. Tendo contabilistas certificados, ficam sujeitos ao dever de reporte dos contabilistas certificados. Está-se mesmo a ver que daqui não resulta contradição nenhuma, não é? O dever de sigilo e o dever de reporte obrigatório não gerarão dificuldade nenhuma. Depois, têm a obrigação de resolver os conflitos de interesses que possam eventualmente resultar dos interesses. Deixa-me ver se eu consigo aqui reproduzir exatamente o texto da proposta para que não me falhe nada. Ficam obrigados, portanto, todos aqueles que exerçam funções na sociedade multidisciplinar profissionais encontram-se vinculados a deveres de lealdade, confidencialidade, sigilo profissional e de prevenção de conflitos de interesses, bem como aos deveres deontológicos que correspondem ao exercício de cada profissão organizada em associação pública, cuja atividade integra o objeto da respectiva sociedade sujeitos à jurisdição e regimes disciplinares da respectiva associação pública profissional. Ou seja, um sócio ou administrador de uma sociedade, ou uma pessoa, ou qualquer trabalhador que exerça funções naquela sociedade, pode ser, simultaneamente, objeto de uma intervenção disciplinar de uma associação pública profissional que diga respeito à atividade de uma das profissões envolvidas. De que ela não faz parte. Mas como é que isto se faz? Como é que isto se cumpre? Os sócios e os administradores são obrigados, deixa-me ver se eu sou capaz de encontrar aqui, os sócios e administradores são obrigados a resolver os problemas dos conflitos de interesses que surjam. Deixa-me ver se eu sou capaz de encontrar a formulação aqui exata. Conflitos de interesses. Portanto, têm que garantir uma função permanente de controle de risco com competência para implementar a política e os procedimentos de gestão de riscos de incompatibilidades, impedimentos, conflitos de interesses, a independência técnica, a proteção de informação de clientes e da salvaguarda do sigilo profissional. Como é que isto é compatível com coisas que são completamente antagónicas?
Como é que é possível resolver isto? Ou seja, o Governo despejou na lei as obrigações todas. E agora entendam-se, O resultado disto, depois alguém há de resolver. Ora, isto, olha, isto faz lembrar, não vou utilizar ditados populares, que é para não envergonhar ninguém, então o objetivo também não é, sobretudo quando não atacar ninguém do PS, para responder a isto. Agora, isto é verdadeiramente um emaranhado jurídico que apenas servirá para que os conflitos de interesses sejam o dia-a-dia dos próximos tempos, se esta lei for aprovada e se isto for exatamente aplicado assim. Rui Afonso, já se sente mais esclarecido para se pronunciar? Nós, relativamente a esta matéria, que não dá a entender, estou dando aqui uma analogia, aproveitando um pouco a intervenção que houve por parte do deputado Nuno Carvalho, do PSD, relativamente a esta matéria das ordens profissionais, é como se tivéssemos, se calhar, um dentista... é como se tivéssemos um dentista a auxiliar um cirurgião a fazer uma operação a uma perna ou um braço, é como se tivéssemos, se calhar, um enfermeiro a operar, se calhar, digamos, a tratar de dentes, e, portanto, basicamente acaba por ser uma mescla, e eu acho que realmente, face ao que já foi dito, me parece uma situação muito opaca e que, obviamente, será para aumentar ainda mais o emaranhado que trará esta proposta de lei. Agora, queria falar relativamente à questão dos estágios. Agora vamos, sim, sim. Isso para mim é um ponto que para mim acaba por ser mais escandaloso neste sentido. Eu não percebo como é que o Governo quer impor um teto mínimo de 950 euros para a remuneração dos estágios profissionais, não é? Pagando ele próprio 805 euros o salário base a um funcionário judicial em início de carreira. E, portanto, esta atitude sem perceber... E aqui não estamos a falar de profissionais, estamos a falar de estágios. Estamos a falar de estágios profissionais. E muitas vezes, eu tenho que pensar que grande parte dos advogados serão pequenos advogados, não estamos a falar de grandes firmas de advogados, estamos a falar de pequenos advogados, muitas vezes têm que pagar já, portanto, em SPAs e cotas, que estamos a falar de 300 euros por mês, mais alugar o escritório, mais um funcionário. Não, o que é? As cotas... São 300 por ano. 300 euros por ano, peço desculpa. 300 euros por ano, peço desculpa, equivoquei-me. Quis dizer ano e sei o mês. 300 euros por ano, peço desculpa. Portanto, ou seja, já tenho um grande encargo sobre si e, portanto, obrigar um advogado que quer ter um estagiário para, no fundo, auxiliar nas suas tarefas, quer dizer, obrigá-lo a pagar um mínimo de 950 euros por mês, vezes 14 meses, quer dizer, quando o advogado, depois, quando assinar um contrato de trabalho, pode ganhar 760 euros por mês. Para mim, não me parece realmente razoável. E depois, a outra coisa muito importante é que o Estado promove esse tipo de legislação, mas depois não garante ao patronato, aos patronos, digamos, como é que poderão ou não pagar esses ordenados, nem sequer existem quaisquer apoios para o efeito. E, portanto, aquilo que eu acho que vai acontecer, sinceramente, é que me parece que vai reduzir drasticamente o número de estágios disponíveis. Portanto, vai haver um fechamento ao contrário do que é o objetivo desta solução? Na minha ótica, segundo a minha observação, eu acho que sim, que é o que irá acontecer. Portanto, basicamente, aquilo que irá acontecer é que irá reduzir drasticamente o número de estágios disponíveis, porque, efetivamente, pagar 950 euros perante a atual situação económica do país, que toda a gente sabe que é complicada. Sabendo exatamente que a situação da advocacia em Portugal não é uma situação muito fácil. Parece-me realmente abusivo exigir 950 euros como um teto mínimo para realmente se pagar um advogado estagiário. Sabendo que, quando poderá assinar um contrato de trabalho, poderá depois receber o salário mínimo. A receber menos. Mónica Quintela, como é que olha para esta questão? Esta questão não é um problema para as grandes sociedades de advogados, não é? Que até pagam acima deste valor aos estagiários, mas para os advogados em prática individual pode ser problemático, efetivamente, e pode deixar muitos estudantes de direito que queriam ser advogados a andarem por aí à procura de alternativas de trabalho. Sim. Posso só acrescentar uma coisa, doutora Mónica, desculpe. Eu só queria colocar aqui uma questão para me ajudarem também a perceber. Por um lado, eu começo a pensar se eu quero pagar SPAs, se eu quero pagar cotas, se eu consigo fazer uma série de atos atualmente, que atualmente só posso fazer enquanto advogado, poderei fazer enquanto mero licenciado, às tantas de estar inscrito, se calhar compensa mais. Essa é a questão que se vai colocar. E depois a outra questão que eu gostava de vos colocar é se esta dificultação que o deputado
Rui Afonso já referiu do estágio, que para mim é óbvio, quando temos mais de 80% da advocacia em prática individual, eu pessoalmente, se fosse nesse regime, o meu estágio foi um estágio de favor, por exemplo. Eu não acredito que alguém que me dá um estágio de favor me fosse pagar 950 euros. Portanto, e também a questão é, será que esta dificultação do estágio, porque na prática o que vai acontecer é, quem tem boas notas entra nas sociedades. Quem não tem tão boas notas vai encontrar estágio se por acaso tiver um conhecimento numa sociedade ou num escritório e consiga entrar. Quem não tiver conhecimentos, quem não tiver as notas de topo, não vai ter estágio. Estamos a falar em Lisboa mais de 900 pessoas. Eu, em Lisboa, tenho mais de 900 pessoas em estágio. Portanto, destas 900 pessoas, quantas pessoas é que não têm estágios de favor e outro tipo de estágios? Em que, se não for feito este tipo de benefício, porque no fundo é um benefício, nós temos de distinguir estágio de formação e estágio de trabalho, como aqui foi referido pela deputada Alexandra Leitão. Mas agora não vejo nada disso. Não vejo. E o que eu pergunto é, eu sou a favor da remuneração no estágio. Parece-me que todos estamos de acordo. A questão é, estar a obrigar pessoas que não têm essa condição financeira, que serão os advogados em prática individual na sua maioria, isto vai resultar numa dificuldade acrescida para alguém fazer o estágio. Será que isto também não está ligado ao facto de agora se querer deixar mais gente fazer consulta jurídica? Ou seja, como as pessoas não conseguem arranjar estágio, ficam aqui com um nicho. Será que não é isto que se quer? Ou seja, facilita-se e do outro lado já sabe que se vai dificultar. E até se diz às pessoas, não se preocupem, não vão entrar na ordem dos advogados, mas também não pagam SPAs nem cotas. Será isto? Pois. Eu peço desculpa, doutora Não, Manuel. mas eu Boa concordo. pergunta que eu não fazia boa como essa, portanto ainda bem que a Mas fez. eu concordo, porque é uma coisa que preocupa, porque efetivamente, se esta proposta for avante, fica o mandato forense, ou seja, vai haver quase uma dicotomia, como existe no direito anglo-saxónico, do advogado de gabinete e daquele que vai, dos attorney, de quem vai à barra, do advogado de barra, e passa a ser apenas necessário estar inscrito na ordem aqueles que vão aos tribunais. E mesmo as próprias sociedades de advogados podem dizer assim, bom, nós não precisamos de estarmos a pagar SPAs e, portanto, e com tudo que lateral que isto implica, como desde logo a falência da SPAs, não é? Porque é evidente que não é possível sobreviver, é imediata. Portanto, com a própria Ordem dos Advogados, que deixa de ter as suas cotas e a necessidade, não precisa pagar os tais órgãos que vêm aí. Exatamente, não é? Portanto, e passam a ter juristas, que chamem-lhes como quiserem, licenciados em Direito, que estejam a fazer tudo aquilo e que não vão ao Tribunal. Portanto, efetivamente, com esta especificidade de ser o processo de falência da SPAs, que o Estado vai ter que resolver, portanto, é a questão da previdência dos advogados e da própria regulação da profissão. Relativamente ao estágio, todos nós estamos de acordo com o princípio evidente que nós queremos que os jovens e que os estagiários tenham uma remuneração. Isso não tem discussão. Agora, o Governo revela um desconhecimento total do que é o país. E o país, na esmagadora maioria dos advogados em prática individual, não têm possibilidades de pagar estes estágios. Basta ver que a luta dos advogados relativamente à SPAs. Portanto, se os advogados não têm dinheiro para pagar o mínimo da SPAs, que são os 250 euros, não vão conseguir pagar aos estagiários. E depois temos outro problema que é, há bocado o Sr. Deputado Rui Afonso teve esta frase, obrigar um advogado que quer ter um estagiário para auxiliar no trabalho a ter que lhe pagar, e a questão não é essa, é que, e quem conhece a realidade da advocacia sabe que os advogados não contratam os estagiários porque precisam do trabalho deles, porque um estagiário quando sai da faculdade não sabe fazer nada. Portanto, as horas que nós perdemos, eu perdi a conta aos estagiários que tive, as horas que nós perdemos a ensinar, a formar, a corrigir as peças, a andar a levá-las para acompanhar, assistir às consultas, assistir aos julgamentos, a prepará-los para os julgamentos, são horas, portanto, enormes que as pessoas têm. E aquilo, ainda ontem falava com uma colega
lá de cima que me telefonava e me dizia: eu sabe o que é que eu vou fazer? Se isto for, eu vou me inscrever como estagiária, se calhar ganho mais. Dizia-me isto, se calhar ganho mais do que como advogada. Dizia-me isto, eu vou me inscrever como estagiária, se calhar ganho mais aqui do que como advogada. Portanto, nós somos absolutamente a favor da remuneração dos estágios. Agora, faz-nos lembrar aquele ditado: cuidado com o que pedem, porque os deuses podem vos dar. Agora, eu vejo, por exemplo, pais que dizem assim, ficam contentes que vêm os filhos vão ser remunerados. E eu compreendo isso, eu também sou mãe, eu compreendo isso. Agora, eu tenho muito medo do que vai acontecer e receio que aconteça, ou que já está a acontecer há muito tempo, nos estágios de psicologia, que é obrigatório ser remunerados. Eu conheço muitas pessoas que não conseguem arranjar patronos, claro, quem lhes paga. Então o que é que está a acontecer? Estão a fingir que são remunerados para que os patronos, os psicólogos, lhes possam dar estágio, e estão a fazer descontos sobre aquilo que não recebem. Estão a fazer descontos sobre aquilo que não recebem e, no final, ainda são tributados em sede IRS. Portanto, isto é muito grave. O que é que resta? Resta aquilo, disse o Dr. João Massano, que, efetivamente, as pessoas não se inscrevam na ordem, e resta, com isto, a desproteção do cidadão. É isto que nos preocupa, é a desproteção do cidadão, porque os atos passam a ser praticados por pessoas que não estão habilitadas para o fazer. Faz-me recordar muito aquilo que tem acontecido, vemos todas as notícias, até a propósito da negligência médica e do erro médico dos processos que acontecem. Nós todos conhecemos vários processos, é uma área em que eu trabalho muito, em que há muitas lesões, porque a pessoa, em vez de ir ao cirurgião plástico, vai, e sem desprimor para as esteticistas, ou o que é que seja, portanto, vai à esteticista, e fazem trabalhos que é de cirurgião plástico, ou de dermatologista, enfim, o que é que seja lá da especialidade, e que vão fazer, às vezes, no vão da escada, com problemas de saúde terríveis. Claro. E isto é o que eu temo que vá acontecer na advocacia, porque, efetivamente, as pessoas têm que estar habilitadas a desempenhar a tarefa que se propõe fazer em qualquer uma. Os engenheiros é a mesma coisa. Eu não sei fazer uma ponte, eu não posso ser engenheira. Claro. Eu não posso ir para tocar, eu não sei fazer, de certeza que a ponte cai, porque não sei fazer os cálculos dos ferros. Portanto, cada macaco no seu galho, e para isso nós estudamos, para fazermos o galho. João Oliveira. Fico sem saber se a deputada Mónica Quintela está a candidatar a estagiária de Engenharia Civil. Não estará. Caí à ponte. Vamos ver. Eu acho que o princípio que está na proposta de lei é bom. Não está mal. Sempre que a realização do estágio implica prestação de trabalho, deve ser garantida ao estagiário a remuneração correspondente às funções desempenhadas, em valor não inferior à remuneração mínima mensal garantida, acrescida de 25% do seu montante. Diz o número a seguir: para efeitos do disposto no número anterior, presume-se que o estágio implica a prestação de trabalho. Esta presunção há de ser uma presunção ilidível. Não se considera que é uma presunção inilidível e, portanto, ela há de poder ser ilidível. O que é que eu diria sobre isto? Este princípio que aqui está é um princípio correto. Sempre que o estágio implica a prestação de trabalho, esse trabalho deve ser remunerado. A solução que o PCP propôs para esta questão há já mais tempo, acho que a primeira vez foi numa discussão em 2008, foi a de que se encontrasse uma solução que, na prática, permitisse, a partir dos indícios de presunção do contrato de trabalho, que se construísse essa solução em função disso. Ou seja, ainda por cima, não inovando propriamente do ponto de vista da solução jurídica e indo buscar ao Código de Trabalho aquilo que já hoje é aplicado nas relações laborais de forma geral, aquilo que nós dizíamos é, havendo estes indícios de que há um contrato de trabalho, presume-se que há uma prestação de trabalho e o trabalho deve ser remunerado. E porquê? Porque, objetivamente, em muitas circunstâncias, os estagiários não se limitam a ser estagiários e a serem formados. Eles prestam efetivamente trabalho que é útil e do qual se retira rendimento. O beneficiário dessa prestação de trabalho deve remunerar o trabalho, porque há o princípio de que o trabalho deve ser remunerado. Agora, isto significa criar condições para que, na prática, objetivamente, só quem esteja sujeito a essa obrigação de remuneração, efetivamente, sejam as grandes sociedades ou quem tem, efetivamente, condições de satisfazer esta remuneração. Eu tenho dúvidas. Mas em relação a essas não resolve problema nenhum, porque elas já pagam. Eventualmente uma parte não pagará. Eventualmente uma parte não pagará o trabalho que é feito, o trabalho que é prestado. Em algumas circunstâncias há uma consideração de alguma espécie de remuneração não exatamente correspondente ao trabalho que é prestado. Agora, há uma realidade que eu acho que é preciso distinguir, porque há objetivamente estágios para acesso às profissões que não implicam uma prestação de trabalho.
E nessas circunstâncias nós estamos perante circunstâncias em que não há razão nenhuma para que haja essa exigência de remuneração. Mesmo dentro da mesma profissão, pode haver situações distintas. Não é? O meu estágio na advocacia... Como é que isso depois se regula na prática? Não vou muito longe para poder só eu ser responsabilizado por isso. No meu estágio de advocacia, eu não tive em circunstância nenhuma a prestar trabalho ao meu patrono. Em circunstância nenhuma. Não houve nada de útil que o meu patrono aproveitasse do meu trabalho para o seu trabalho de advogado. Mas todo o trabalho que ele me deu e o acompanhamento que ele me deu foi muito útil. Agora, a circunstância concreta em que isso se verifica é que tem que ser o elemento determinante para se verificar se há essa exigência da remuneração que o trabalho que é prestado. Mas, de qualquer forma, concorda com o teto, com este Pronto, teto? era aí que ia. Na prática, aquilo que se está a definir não é um teto. Na prática, aquilo que se está a definir é uma remuneração mínima. Está-se a dizer que o trabalho tem que ser remunerado, tem que ser remunerado tem que ser remunerado por este mínimo. Bem, isto é um critério que o Governo definiu. Podia ter definido outro. Podia ter, por exemplo, aproveitado a experiência que já existe em várias profissões, entre as quais esta, de haver quem defina uma referência para os honorários que são praticados. E, eventualmente, a partir dessa circunstância, poder-se encontrar um elemento objetivo. Há outros elementos objetivos que podem ser utilizados. O valor hora, que é cobrado pelas sociedades aos seus clientes, por exemplo. Ou seja, há vários elementos que podiam ser utilizados para fixar referências para esta remuneração. Ou seja, sem deitar por terra o critério básico e justo da remuneração do trabalho, sempre que há uma prestação de trabalho, a sua concretização é que podia encontrar aqui elementos mais ajustados a uma circunstância em que isto não cria efetivamente dificuldades no acesso aos estágios. É óbvio que quando nós olhamos para os advogados em prática individual, nós percebemos que muitos deles, eventualmente, se estiverem sujeitos a uma obrigação de remuneração dos seus estagiários, eventualmente deixarão de ter estagiários. E a circunstância que depois se coloca é como é que este problema se resolve. É que isto não é um problema que se possa só resolver dizer assim, olha, eu não quero ter mais estagiários e acabou-se a conversa. Não tenho condições para assumir essa obrigação e, portanto, não quero estar sujeito a isso. O que é que acontece? Alguém que quer exercer uma determinada profissão e que vê-se impedido de aceder a essa profissão porque não há quem lhe garanta uma das condições que a lei prevê, quem é que é responsável por isto? A ordem vai obrigar os advogados, em função dos anos de inscrição na ordem que tenham, a aceitarem estagiários? Em que condições é que a ordem obriga um advogado a aceitar um estagiário com uma obrigação de remuneração que está aqui adstrita? Não pode. O que o em que condições é que a ordem vai verificar ou deixa de verificar a existência dessa prestação de trabalho? Porque esta previsão que aqui está, esta presunção que aqui está no número 11, do número 11 do artigo 195, esta presunção que aqui está no número 11 do artigo 195 é uma presunção ilidível. Como é que se demonstra que não há prestação de trabalho? Perante quem é que se demonstra que não há prestação de trabalho? Ou seja, há aqui um conjunto de questões que podiam eventualmente ser tratadas de outra forma, podem eventualmente ter outros critérios, e a discussão da especialidade até pode vir a resolver alguns destes problemas. Agora, eu acho que não se devia deitar fora o menino com a água do banho. Sempre utilizo. Mas tem muito trabalhinho para fazer. O PSD fez uma proposta que nos parece que está correta, porque concordamos com o princípio que é que fosse o próprio Estado a financiar estes estágios através do IFP, por exemplo, através do IFP, de forma a que pudesse assegurar esta forma de autonomia e de auxílio aos jovens no seu início de vida. Temos sempre o problema que é saber, quando acabam os estágios, se calhar e entram no mercado de trabalho, vão ganhar menos do que a própria Bolsa poderia assegurar. Mas nós fizemos essa proposta que o Governo, que o PS rejeitou liminarmente e diz que não, senhora, nós estabelecemos este teto, mas quem tem que pagar, portanto, são os advogados. Isto preocupa-nos muito, porque nós concordamos com com a retribuição, mas tem que haver condições para o assegurar. E mesmo relativamente às sociedades de advogados, isto é um bocado a lei da oferta e da procura, ou seja, se de repente aparecem muitos estagiários que necessitam, muitas pessoas que necessitam de ter estágio, e que se predispõem a ir até por remunerações mais baixas, isso também vai ter influência também nas remunerações que as próprias sociedades de advogados neste momento estão a pagar. Muito bem, Dr. João Massano, se calhar abríamos agora um bocadinho a possibilidade ao auditório de
fazer perguntas, a última meia hora dedicada Não sei se a doutora Mónica Não sei se tem tem essa disponibilidade. Tinha que estar em Coimbra às 6h30 da tarde. Não, mas são 4h30, ainda tem tempo. Tem demora 2 horas a estar 20 aqui. minutos para perguntas. Mas muito bem. Tá, Temos aí Pedro. o microfone, João. Alguém quer colocar alguma questão? Com todo gosto. Mas podemos expressar alguma opinião, doutor. Não há nenhum ponto que gostassem de ver mais esclarecido relativamente à solução legislativa que é proposta pelo Governo? Eu tenho um, que aliás é antigo e a ordem é dos principais responsáveis. Obrigada. Eu chamo Teresa Alves de Azevedo, sou advogada há 33 anos, mais 2 com estágio, portanto 35. Já há muito tempo que se fala em entregar primeiro a formação e depois os serviços jurídicos às faculdades de Direito. Portanto, a formação às faculdades e a consulta aos professores de Direito. E, portanto, não me admiro que nos últimos dias tenham aparecido vários artigos assinados por senhores professores de Direito a defenderem este ataque aos atos próprios e a dizerem que é evidente que eles podem dar pareceres. Há uma coisa só, a intervenção vai ser rápida antes que o Dr. João Maçã comece aos pulos, com medo que eu diga muito. Há uma coisa, eu sou formadora, há aqui vários formadores. No primeiro dia, formadores de fase inicial, portanto, nós recebemos os miúdos, como eu lhes chamo carinhosamente, saídos da faculdade. Vêm cheios de si e rapidamente percebem que têm a teoria, não percebem nada de como é que isto se faz na prática. Um licenciado em Direito é capaz de dizer qual é o direito que a pessoa tem, ou melhor, o que ele faz até é dizer que, olha, de acordo com esta doutrina tem este, de acordo com aquela tem aquilo. O que o cidadão quer não é saber o que a Escola de Coimbra ou a Escola de Lisboa dizem. O que quer saber é, em concreto, como é que este problema se resolve. E esse problema só é resolvido em concreto por alguém que anda no terreno, que sabe o que é que decidem os tribunais, que é capaz de acompanhar, embora com dificuldade, eu falo por mim, o ritmo a que, entretanto, saem diplomas da Assembleia da República. O que também é difícil de acompanhar. Mas só quem anda no terreno, e por algum motivo os formadores têm de ser advogados, é que sabe como é que se resolve o problema daquele cidadão em concreto. Eu, aliás, eu contra mim falo, porque eu sou advogada de barra, e como disse a doutora Mónica Quintela, se nós formos a caminho de separarem solicitors e barristers, eu tenho a vida feita. Porque o que vai acontecer é de que eu vou ter clientes a ligar-me porque o cobrador do FRAC lhe bateu à porta, eu vou ter de explicar que não entra, e vamos acabar todos, não é no Torel, mas vamos acabar todos nos tribunais criminais com crimes de coação. Em vez de ser procuradoria ilícita, vamos para os crimes de coação. Portanto, aquilo que o Governo quer é, por um lado, um projeto, que isso é a minha opinião de muitos anos, de entrega às faculdades da formação e a consulta jurídica a qualquer licenciado, por um lado, e se forem licenciados em Direito já não é mau, se forem engenheiros é pior, porque eu também não meto a dar parecer sobre projetos de pontos, como isso ou como a doutora Mónica Quintela. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, e eu acho que o pendor, com respeito para todos, não é o do advogado. Porque nós cá nos orientamos. Se nós somos capazes, nós enquanto classe, somos capazes de enfrentar os tribunais plenários, somos capazes de enfrentar um governo em democracia. O problema não é esse. O problema é o cidadão, em nome do qual a advocacia é a única profissão liberal que tem consagração constitucional. A Ordem tem um estatuto de utilidade pública porque o nosso serviço é ao cidadão. E o primeiro, e eu direi que é o único prejudicado, nós orientamos. Aliás, nós resolvemos os problemas dos outros, seremos capazes de resolver os nossos. Aquilo que me preocupa é o cidadão. Porque aquilo que a proposta de lei, as propostas de lei que o Governo PS apresentou, vai entregar o cidadão ao desespero. E é isso que me preocupa, porque esse é o principal papel da advocacia. Nós vamos orientar. Se nós resolvemos os problemas dos outros, vamos resolver este, e venha ao que vier, nós arranjamos maneira de resolver. O cidadão não tem solução possível. E é absolutamente inacreditável que nesta última alteração possa haver um funcionário público a dar consulta jurídica, mas depois é dito que só tem o valor de informação.
Para quê? Para que o Estado não seja responsabilizado se o Conselho Jurídico for incorreto. Isto é inacreditável. É amoral. Nem é imoral, é amoral. Portanto, o que me preocupa, o Dr. João Massano, não são os advogados, não é a formação, não é a Caixa sequer. Aquilo que me preocupa é o cidadão, porque a Ordem tem o estatuto que tem por causa do cidadão. Advogado, naturalmente, e formador também desta casa, aproveitando o segmento de formador em deontologia profissional, de facto eu não poderia deixar de pegar o repto da doutora Teresa Alves de Azevedo. Eu convidaria os seus deputados, a quem muito agradeço os contributos e as observações. Por certo já visitaram, se ainda não tiveram a oportunidade de visitar, terão essa mesma oportunidade como os demais presentes. Na temática da formação, a visitar, na medida do possível, os artigos 5º, 8º, em traços muito largos, 15A, no fundo, das alterações de 2023 da Lei das Associações Públicas Profissionais e conjugá-lo com o artigo 195 e o 47A e o 47B, entretanto, aditados, das propostas de alterações ao nosso atual Estatuto da Ordem dos Advogados, pelo menos as alterações recentemente encaminhadas pelo Ministério da Justiça. As famosas alterações foram encaminhadas com prazo de 48 horas para a Ordem dos Advogados se pronunciar. Não é uma questão da Ordem dos Advogados vir a perder a exclusividade na formação, aqui incluindo o estágio, as outras unidades curriculares, a prática processual civil, a prática processual penal e a deontologia. A Ordem dos Advogados corre o risco de deixar de poder vir a dar. Porquê? Porque bastará que, efetivamente, o Conselho de Supervisão, e aqui nunca é demais lembrar que é composto na sua maioria, ou será composto na sua maioria, por não advogados, sob parecer vinculativo da Agência Nacional de Avaliação e Acreditação, a ser dado no prazo de 120 dias a contar do pedido, e eu reitero, Agência Nacional de Avaliação e Acreditação, entenda que existe, entretanto, um novo ciclo de estudos, entretanto aprovado e acreditado, em qualquer instituição de ensino superior, pública ou privada, que entenda que estas matérias já estão lá, pertencem a esse ciclo de estudos e já estão a ser lecionadas, seja instituição de ensino público, seja instituição de ensino privado. Reitero, sob parecer vinculativo, eu sei que estou a ser repetitivo, porque isto já não é uma questão de perda da oportunidade de ordem, lecionar, então a deontologia profissional. Aquela que no fundo, em que assenta as regras que foram criadas, assimiladas pelos próprios advogados. Já não falo aqui de uma possibilidade de controle deste novo Conselho de Supervisão. Em rigor, parecer vinculativo, é a Agência Nacional de Avaliação e Acreditação que acabará por estar sentada nas suas instalações a analisar, e passo o discurso menos aqui requintado, bem, isto confrontando, de facto, planos curriculares, parece-me que é tudo mais do mesmo. De facto, se calhar, o que está selecionado naquela universidade privada serve para a deontologia do advogado e a Ordem vai poder deixar de dar a deontologia do advogado. Portanto, o que está a dizer é que a Ordem deixará de ter autonomia, deixará de poder dar. Autonomia para fazer a formação dos advogados. Seja o estágio, seja a formação de outras unidades curriculares, como também a deontologia do advogado. Aqui eu falo em causa própria. Seguindo um pouco, alimentando um pouco e grato desde já pelo repto dos seus deputados, os nossos ilustres colegas, o Dr. João Oliveira e a Dra. Mónica Quintela, referiram há pouco, ou efetuaram uma observação que me ficou de facto aqui na retina. As ordens profissionais, em bom rigor, e aqui é uma expressão minha, concorrem com o Estado, no sentido de que elas resultam de uma delegação de facto de competências. As ordens profissionais, entre elas a nossa, têm atribuições que o Estado não pode ou não deve assumir diretamente. Aliás, isto resulta do novo artigo 3º da nova Lei das Associações Públicas Profissionais. É um novo artigo que está agora já em vigor, pensado para as novas associações públicas profissionais, que dita o seguinte: as associações públicas profissionais a existirem só poderão existir naquilo que o Estado não possa diretamente assegurar, o que faz sentido. No fundo, eu pergunto, de facto, aos seus deputados se esta privatização, porque não tem outro nome, liberalização da formação, inclusive da deontologia, não atenta à própria natureza e razão de ser da Associação Pública Profissional, da Ordem Profissional e, em bom rigor, quer dizer, entre aspas, porque eu ainda consigo ver no artigo 2º, e com isto eu termino, agradecendo o tempo dispensado, ainda olho para o artigo 2º
da Lei das Associações Públicas Profissionais, com as alterações de 2023, e ainda lá está mencionado atribuições das associações públicas profissionais, assegurar o controlo e acesso à profissão mediante a verificação e da assimilação dos princípios e regras deontológicas. Em que é que ficamos? Por outras palavras. Muito obrigado. Não sei se alguém quer dizer algo para encerrarmos, porque de facto... Bom, muito rapidamente, a questão da formação, os estágios, e tem-se falado muito agora na questão da reprovação, da grande taxa de reprovação, do grande índice de reprovação que tem acontecido. Isto pode ser analisado sobre vários pontos de vista, porque efetivamente os formandos não têm os conhecimentos adequados. Agora, se calhar as ordens, a ordem dos advogados não tem que ministrar ensinamentos que devem vir adquiridos. Repara, eu isso concordo. Se efetivamente... Agora, se há universidades que, por exemplo, como eu conheço, eu recordo quando estava no Conselho, já fiz acreditação, se não dão prática de processo civil, se não dão prática de processo penal, se não têm perspectiva prática, pois e santa paciência. Efetivamente, estes conhecimentos já devem vir adquiridos, por isso é que há cadeiras teóricas e por isso é que há cadeiras práticas. Portanto, até se pode equacionar uma nova forma relativamente aos estágios. Agora, a deontologia profissional tem que ser ministrada, obviamente, por quem conhece da poda. E quem conhece da poda são os advogados. Isso não há dúvida nenhuma. Portanto, a deontologia profissional é aquilo que caracteriza a profissão, é aquilo que nos impede, é o que torna civilizado, o que torna tão nobre a nossa profissão. Eu ainda sou do tempo, e acho que ainda se faz isso, do advogado mais novo ir ao consultório do advogado mais velho, de não contactar diretamente, nunca em circunstância alguma, alguém que nós sabemos que está a ser patrocinado pela parte contrária. Portanto, todas as regras, escrever a carta antes de intentar uma ação contra o colega, a menos que seja uma providência cautelar. Portanto, há uma série de deontologias que norteiam e que regulam a nossa profissão, uma série de praxis que só pode ser ensinada por quem a conhece e por quem a pratica e por quem a vive. Não é? Porque senão então nem precisa de ser visto. Compra um livrinho e vem a toga é isto, e ainda existiu o Barreto, e portanto e lê o estatuto e fica. Não. As coisas têm que ser transmitidas e têm que ser ensinadas por quem efetivamente as conhece. Nas universidades deve-se ensinar os saberes que são adequados e que são próprios da transmissão do ensino universitário e a prática tem que ser, obviamente, ministrado pela Ordem dos Advogados. Então, muito rapidamente sobre as questões, questões relacionadas com as faculdades de Direito e os docentes e os aspectos relacionados com a formação. Eu estava a ver que a gente passava o debate todo sem encalhar numa das gralhas e já me arrepender de ter começado por dizer aquilo que disse. Uma das gralhas da proposta de lei é precisamente a revogação do número 3 do artigo 1º da Lei dos Atos Próprios, que excetuava a elaboração de passeios escritos por docentes das faculdades de Direito. Aparece revogado nas alterações, mas não está previsto na norma revogatória. Vamos ver como é que decidem a gralha. Se é mesmo para revogar a exceção relativamente aos pareceres ou não. Palpita-me que se a gralha for naquele sentido, se calhar é capaz a proposta do Governo levantar mais umas quantas objeções. Mas vamos ver. Eu acho que o problema foi muito bem colocado. A natureza e o fim que desenvolve cada uma das entidades não coincidem. São diferentes. A natureza de um parecer que é elaborado por um professor de Direito não pode de maneira considerar-se muitas vezes indo ao encontro da parte que está a pagar para que profira um parecer nesse sentido. Mas tem que se falar. Já não vou falar disso. Mas não pode substituir o trabalho de um advogado. Não pode substituir o trabalho de um advogado. Tal como não se pode considerar que substitui o trabalho de um juiz ou de um procurador ou de quem quer que seja. E, portanto, eu parece-me que essa questão não deve ser colocada nesses termos, em termos de se poder substituir aquilo que é a intervenção de um advogado. E, mais uma vez, esse problema só se coloca porque o sentido em que estamos a caminhar não é o sentido da definição clara daquilo que são os atos próprios de cada uma das profissões e de quem tem. Eu insisto nesta ideia, se calhar há pouco insisti pouco nela, mas ainda aproveito este último ensejo para insistir. A questão que está por trás dos atos próprios não é de saber quem é que tem competência, quem é que é capaz de os praticar. É de saber quem é que verifica
essa capacidade, quem é que garante o cumprimento das regras que estão associadas a essa atividade e quem é que zela por quem é o destinatário dos serviços dessa pessoa que está a exercer essa atividade. E, portanto, verdadeiramente o problema não é um problema de saber se um professor de Direito está mais ou menos habilitado que um advogado a fazer o que é que seja. É saber quem é que vela pelo cumprimento das regras que estão associadas à atividade, aos atos próprios da advocacia, como em relação às das outras profissões. E esta questão, a propósito da formação, quer dizer, isto acabam as coisas colocadas completamente ao contrário. Eu tenho a ideia que no último debate também já fiz referência a isto, mas vou aproveitar, se calhar repetir a mesma coisa, porque acho que vem ao encontro da questão que foi colocada. Há uns anos, já há uns bons anos, talvez há 10 anos ou mais, houve um problema seríssimo com uma ordem profissional que se dava ao desplante, as palavras são inteiramente minhas, que se dava ao desplante de dizer assim: os candidatos ao exercício desta profissão são diferenciados em 3 categorias. Os candidatos oriundos destas instituições de ensino superior consideram-se que têm uma formação acreditada pela ordem, estão dispensados de fazer estágio. Os provenientes desta, daquela e daquela outra instituição de ensino superior estão apenas, são oriundos de instituições de ensino reconhecidas pela ordem e, portanto, têm que se sujeitar a um estágio de natureza eminentemente prática, com esta duração e com estes requisitos. Todos os outros não têm a sua formação de ensino superior validada pela ordem e, portanto, têm que se sujeitar a uma prova de conhecimentos teóricos que verifica os seus conhecimentos teóricos para além do estágio com a natureza prática. Ora, isto é que era verdadeiramente uma aberração. Quer dizer, o Estado delega numa ordem profissional o exercício de competências que são do Estado, mas são exercidas por via da ordem. E a ordem depois vem dizer assim: mas nós não reconhecemos ao estágio, ou nós não reconhecemos ao Estado a acreditação que fez dos cursos de formação superior das pessoas que cá nos chegam. Isso é que era uma aberração. Isso não pode ser. Uma coisa completamente diversa é esta que agora estamos a tratar. Não é? Objetivamente, ainda lhe tinha dado com esse problema, registro com satisfação, porque objetivamente é um problema que pode ser resolvido em certa especialidade. Eu não vejo razão nenhuma para que uma discrepância dessa natureza se possa colocar. Porque se o Estado diz assim: é preciso que os candidatos a esta profissão tenham uma noção exata do quadro deontológico em que têm que atuar, das obrigações a que estão sujeitos e dos deveres a que estão sujeitos. E, portanto, é importante que esta informação lhe seja dada e há um percurso histórico para isso. Há um percurso histórico. Eu não me lembro até hoje de ter registado algum problema com a formação em deontologia. Aliás, até era aquela em que os advogados estagiários normalmente costumavam estar mais descansados. Mas, portanto, e porquê? Porque era efetivamente uma matéria completamente nova relativamente àquilo que era a formação académica e é uma matéria, de formação em que, objetivamente, é do dia-a-dia de que se faz a profissão que se retiram as lições que podem ser dadas aos futuros profissionais. Eu não vejo como é que, a não ser por questões meramente de organização económica dos cursos de formação superior, se pode chegar à conclusão de que faz formação de deontologia para os advogados. Até em relação aos magistrados, em relação aos notários, em relação aos conservadores, em relação a todas as outras profissões jurídicas, ficam os cursos de formação superior com cadeiras opcionais para a formação de cada... Ou seja, fazemos a nossa formação académica em função de uma determinada opção que façamos. Não me parece que isso seja uma boa organização das coisas. Para terminar mesmo com o problema com os problemas dos cobradores dos crimes de coação. Eu acho que a forma como colocou o problema mostra bem que destas soluções não resultam... Ou melhor, destas previsões, destas propostas de lei, não resultam soluções para problemas sociais que nós tenhamos no sentido de os atenuar, de os prevenir. Pelo contrário, desta indefinição da regulação das profissões e da articulação que entre elas se torna menos clara, podem resultar problemas ainda maiores. E eu espero verdadeiramente que estes problemas sejam todos acautelados ainda no processo de discussão que há de eventualmente estar terminado lá para setembro, se não me engano. Esperemos Mas que até lá, pelo menos ainda haverá tempo para que estas questões possam ser todas devidamente equacionadas e para que ninguém possa dizer que a lei foi aprovada gerando estes problemas porque ninguém levantou a hipótese deles virem a acontecer. Eu julgo que estes elementos todos que aqui já foram adiantados são úteis também para isso, para prevenir essa circunstância. Muito obrigada, não é? Dr. João Massano vai encerrar. Peço desculpa a quem ainda queria intervir,
mas temos aqui um constrangimento temporário, como é óbvio, porque os senhores deputados têm compromisso e têm mesmo que sair. Agradeço a presença da doutora Mónica Quintela, doutor Rui Afonso, doutor João Oliveira. Teria que ser. Não se preocupe. Não, é o hábito. Se eu tivesse uma moeda de €1 por cada vez já me trocar o nome, se calhar já podia despreocupar-me durante os bons anos da vida. Agradeço à Marina Pimentel a sua disponibilidade. Foi um gosto tê-la aqui. Espero que regresse, assim como todos. Há muito mais para dizer, foi óbvio, penso eu. As nossas portas aqui no Conselho Regional de Lisboa estão sempre abertas para os grupos parlamentares. Continuaremos a convidar-nos, esperemos que aceitem como hoje o fizeram. Faço votos para que nos consigam ajudar nesta luta pelas correções necessárias nesta legislação que tanto dano pode causar ao cidadão. Convido os próximos para os nossos próximos podcasts, sendo que o próximo é dedicado à eutanásia. É uma conversa interessante, não do meu lado, mas da parte dos meus convidados, que são um psiquiatra e uma professora de Direito, em que vamos falar sobre suicídio, eutanásia e outros temas conexos, discutindo essencialmente como é possível uma eutanásia. Falamos de rampas deslizantes, estão todos convidados. Na próxima semana estará disponível. Até uma próxima.